Olá, seja bem-vindo a mais um Pod Elu, o podcast da Elu Brasil hoje com a Elu Saúde. Eu tô aqui com minha amiga Cláudia. Tudo bem, Cláudia? Tudo jóia, Dani. Prazer estar aqui. Para quem não te conhece ainda, a Cláudia ela é enfermeira, historiadora, especialista em psiquiatria, né? Isso. Ela é especialista em gestão da qualidade e mestre em ciências. Cláudia, com tudo isso, como é que você teve tempo de vir para cá? A gente arruma um tempo na agenda, né? Não ia perder. Podcast eu acho chique, eu acho legal, adoro, eu sou suspeita. Então, eu falei, claro que eu vou, gente. Você gostou dessa novidade da Elu? Gente, eu acho que isso deve dar um trabalho enlouquecedor, mas eu acho muito legal. Porque quando você falou comigo a primeira vez, eu acho que é uma coisa interessante, porque a gente só conhece o instrutor, o professor. É isso. Mas não o que está por trás dele, o que ele gosta, das outras coisas que ele faz, enfim. Então, achei a proposta muito, muito, muito bacana mesmo. Quando a gente montou esse Pod Elu, era assim... Não adianta chamar só pessoas que todo mundo já conhece. É chamar quem faz o dia a dia. Sim. Então é quem faz a diferença, quem transforma a sociedade. Tem muito a ver com a visão, a missão da Elu. Por isso que a gente criou o Pod Elu, é você que faz, né? E aí a gente convida os nossos, por enquanto, os nossos amigos, professores, a gente que está acostumado. E a gente andou junto nesse tempo de pandemia para cá, em algumas atividades da Elu, né? Exatamente. Agora era mais do que hora de conhecer pessoalmente, ainda mais que é um tema que você está envolvida, que é super relevante, que é essa questão da saúde mental, que a gente vai abordar bastante aqui. Sim. Mas antes eu tenho uma pergunta para você. Vamos lá. Me conta um pouco de como que é a sua infância, para o pessoal conhecer, saber de onde você vem, que cidade. Conta pra gente aqui. Gente, Cláudia, né, desde os primórdios. É assim, Daniel. Gente, para quem não sabe, eu chamo ele de Dani normalmente, né? E tudo bem. Enfim. Bom, eu nasci em São Paulo, né? E tenho 47 anos, como você disse, sou enfermeira, historiadora. E eu sou adotada, né? Então, quando eu pergunto onde você nasceu, eu sempre falo São Paulo, capital. Foi muito tranquila essa questão da adoção, que não era uma coisa que era discutida em casa, mas sempre foi muito tranquilo essa questão para mim. Bom, passei a minha infância entre São Paulo, eu venho de uma família que, curiosamente, viaja muito, então eu conheci vários estados, né, de pequenas formas, né, Rio de Janeiro também, que é um estado e uma cidade, né, a capital, que eu gosto muito também. E isso, minha infância, curiosamente, quando eu falo isso para os alunos, eles não acreditam. Eu fui uma pessoa que eu tive muita dificuldade de estudar. Muita dificuldade de estudar, né? Não sei se por conta de um déficit de atenção, que hoje meio está na moda, mas eu tenho a plena convicção de que era isso que me atrapalhava nos estudos, assim. E minha família, os meus irmãos, eles sempre foram muito estudiosos, eles nunca deram trabalho para os meus pais de nota e tal. E eu lembro que minha primeira nota vermelha foi na 3ª série, matemática. Não, né? Matemática é muito bom. Não é, né? O Daniel tá falando que é bom, mas não é. Mas, enfim, eu gostava de ciências humanas e tudo mais, enfim. E essa foi uma questão da minha infância, a questão do estudo, né? Tanto que, de verdade, quando eu falo isso pro pessoal, o pessoal fala, professora, não é possível, não tem como, né? Tem como sim, gente. Eu sempre passei raspando, né? Eu era uma péssima aluna. O meu irmão, eu mando um beijo para ele aqui, em especial o Paulo, muito de eu ter me formado é por conta dele, né? Desde ameaças, desde falar, não, você vai estudar sim, você vai ler esse livro sim, né? E não tinha o menor acordo. Esse irmão, você foi adotada, você falou. Sim. Ele é irmão de adoção, ele é irmão... Ele é filho biológico... É estranho falar isso, né? Ele é filho biológico dos meus pais, que me adotaram. Ah, entendi. Né? Perfeito. Você chegou a conhecer sua família, alguma coisa? Não sei nada da minha família biológica. Ah, entendi. E nunca tive curiosidade, assim, porque num dado momento... É curioso, né, isso, né? Depois que a minha mãe faleceu, eu perguntei isso para ele e ele falou se quisesse ir atrás e tal. Mas eu nunca tive essa curiosidade. Eu sei que tem muita gente que é adotada e tem essa necessidade
Eu, Cláudia, nunca tive. Eu sempre me senti pertencendo muito à minha família. Entendi. Né? Então, você e quantos irmãos? Ah, não, então, sou eu e tem o Paulo e tem a Maria. Ah, né? é? E os 2 são filhos biológicos dos meus pais, né? Perfeito. Isso. Agora, minha mãe... Então, o Paulo que é o grande incentivador da sua história em educação. O Paulo, na verdade, ele é meio meu pai, né? Porque, se não fosse ele e minha mãe... Nossa, gente, eu tinha largado a escola, assim, eu não gostava jamais. de estudar. E em casa não tinha acordo. Assim, vai pra escola e acabou, assim, não tinha essa. Entendi. Né? É igual. Era Exato. outro tempo. Tem uma história que é engraçada, assim, eu morava num prédio e eu falei pra minha mãe, não quero mais estudar, eu não tô nem aí, não é possível isso, escola é muito difícil e tal. Minha mãe não teve dúvida. Ela me botou no corredor, né, porque a porta do apartamento dava pro corredor, e ela jogou a minha mochila 5 andares abaixo e fechou a porta. E é isso, assim. Eu pensei, gente, hoje a gente tá rindo, mas também pensa, imagina se minha mochila cai na cabeça de alguém. Que idade você tinha? Eu tinha, sei lá, eu tinha uns 13 anos. Uau! 7ª série. Inclusive que eu repeti, né? Enfim. Então, gente, foi o fim do mundo. Mas, e minha mãe fez isso também comigo na faculdade. Que eu falei, em dado momento, eu vou largar essa faculdade, eu não aguento mais isso. E aí, daí ela não jogou pela janela. Ela botou a minha mochila pra fora e falou, tá bom. Né? Minha mãe nem bate a boca comigo. Né? Mas, gente... Então, eu tive esse histórico. Imagino, na verdade, meus pais eram iguais, assim, rígidos. Não, você não quer como. estudar? Você podia fazer qualquer coisa, mas estudar era obrigação. Exatamente. 100%. Eu podia tocar fogo na casa, mas eu tinha que estudar. Toque fogo na casa, desde que você realmente estude. Né? Então, os seus irmãos, eles são mais velhos, mais novos? São mais velhos. Né? A gente tem uma diferença razoável, né? Com a minha irmã mais velha, 18 anos, ela tem mais bastante. que eu. O Paulo tem 12 anos a mais que eu. Então, era caçulinha mesmo. Por isso que eles ficavam na eu era mimada, cobrança. Não tem como. Não tinha essa. Mas eles, Daniel, não dá nem para falar mal, porque eles eram tão melhores alunos do que eu, que assim, não tinha como. Cláudia, é importante desses seus irmãos, principalmente o Paulo, né? Sim. Como chama a outra irmã? A Maria. Maria. O Paulo, se ele soubesse a importância que ele teve, porque o que você transforma de vidas, o que você acompanha, o que você ensina, às vezes a gente quer desistir. Ele foi o teu grande influenciador a continuar estudando ou não? Primeira faculdade que você faz é de enfermagem? Isso, foi ele. Olha, quem me influenciou, quem me estimulou sempre, eu acho que foi ele e a minha mãe. Né? Eu lembro de um dia em especial, eu já estava na faculdade de enfermagem, eu já estava, sei lá, na metade pro fim, assim. E aconteceu uma coisa de uma professora falar que eu não ia conseguir formar. Que eu não era, assim, que eu não era para ser enfermeira. E aí eu estava chateada, cheguei em casa, enfim, falei isso para minha mãe. E a minha mãe falou o seguinte, falou, olha... se você vai conseguir formar ou não, é você que vai decidir, né? Então, se você desistir, então ela tá certa. Agora, se você continuar a se formar, então, não é só que você prova que ela tá errada, mas você também prova que, sim, isso é para você. Se você quiser, se você se esforçar, isso é para você, sim. E eu me formei, e eu vou fazer esse ano, deixa eu te falar uma coisa, 2024, 24 anos de formada. Uau! Então, assim, e do que eu tenho, as coisas que eu conquistei, foi sendo enfermeira, né? Não teve outra coisa, né? Eu dou aula hoje, eu sou professora universitária também, enfim. E é por ser enfermeira, né? Depois a gente fala da questão do curso de História, que eu fiz 10 anos depois. Mas teve muito a ver com isso, de você se encontrar na profissão e se encontrar na especialidade, que eu acho que é uma coisa que às vezes a gente não pensa. Né? Porque uma coisa é a profissão que você tem e depois no que você vai se dedicar. Efetivamente. Exatamente. Mas, por exemplo, o que essa professora tinha, ou o que ela viu em você que ela falou, não vai dar?
Dani, eu acho que eu era muito insegura nas técnicas. E a enfermagem é um curso que ele também ele não se resume a isso. Mas tem uma parte dele que tende a ser muito mecanicista, né? Então, fazer o procedimento, e não que não seja importante, mas a enfermagem, o ser enfermeiro, não se resume a isso. Né? E existem... Não, ao contrário. Enfermagem muito pelo contrário. Eu acho que gigantesca a forma de atuação dela. Eu acho que tem muita questão da proximidade, da humanização, do contato, por que não do afeto, né? Então, Mas é o óbvio procedimento que é uma parte. Óbvio, né? Que ele é importante. Exato. E aí, ao longo do caminho, eu aprendi que se você treinar... Gente, é como dirigir. Né? Eu fico pensando, todo mundo que está aprendendo a dirigir, e para quem nos vê ou nos ouve e está perdendo as esperanças, gente, não perca a esperança, né? Porque quando você começa a dirigir, engata a primeira, né? Pé no freio, pé na embreagem e tal. Né? Daí vai soltando a embreagem, vai acelerando. Então você pensa. Tem uma hora que você não pensa mais, porque aquilo é automático. Perfeito. Procedimento... De tanto você fazer, tem uma hora que você fala que você já está pegando agulha, seringa, aspira a medicação, quando você vê, foi. Entende? Respeitando toda a técnica, enfim, tá tudo certo isso. Você viu como é importantíssimo, né? O profissional, você é professora universitária para o curso de medicina, né? Sim. O quanto que você pode desestimular uma pessoa. Exatamente. Né? E quanto você pode inspirar uma pessoa. Exato. E a gente fala muito nesse podcast da Elu, a gente fala exatamente isso. Pessoas que inspiram, pessoas que te motivam, pessoas... Essa é a ideia, né? Não é possível que um professor fale... O professor, que é o cara mais importante nesse momento, ele deveria falar, olha, você tem essas dificuldades, trabalhe mais para aprimorá-las. Daniel, mas não que você não tem condições. Eu falo isso para os alunos. Eu dei muito tempo aula no curso de enfermagem, e tanto na enfermagem quanto na medicina, né? Eu dou uma disciplina que se chama habilidades médicas. Eu falo, o fato de você não conseguir agora, não quer dizer que você não consiga. Né? E tudo é uma questão de treino. Né? Então, mesmo o cara que ele faz uma punção venosa, né? Com uma habilidade absurda, que você fala, gente, esse cara deve ter pego 1 milhão de veias, né? Ele teve uma primeira vez, que ele deve ter apanhado. Sem dúvida. Né? Então, assim, que ele tremeu para fazer aquela punção venosa. Óbvio. Então, tudo é treino e tudo é você se aprimorar. Então, eu acredito muito nisso, porque essa foi a minha trajetória. Né? Então, de um professor falar que eu não ia conseguir me formar, até eu me formar, até passar em curso de pós-graduação e tudo, foi um desafio, mas foi superação também. Mas eu falo que é a história meio de todo mundo. Às vezes, quem termina um curso, quem se aprimora, não é necessariamente o cara que é melhor naquele momento, mas é o que não desiste. Né? Então, para você ser bom naquilo que você faz, passa pelo fato de você não desistir. Né? E nisso a minha família me ajudou demais, a não desistir. Porque senão não teria nem me formado, Daniel. Assim, não teria saído do ensino médio. Né? Então, passa por isso. Né? Eu fico imaginando que deve ter muita criança que poderia fazer uma diferença absurda na sociedade e que foi travado em algum momento. Porque não é uma questão só financeira, né? Sim. É questão de pais ou familiares ou amigos que sejam promotores desse incentivo cultural, desse incentivo de profissionalizante, de não desiste, você tem que batalhar, todo mundo erra, a gente vai acertar, com o passar do tempo você vai chegar lá. Sim. O conjunto é muito importante, né? Mas para quem assiste, eu fico pensando, né? Quem assiste, quem ouve a gente, quem segue a Elu, enfim, profissionais de curso superior ou pessoas que já estão na área da saúde inseridas de alguma maneira, né? Porque às vezes fazer uma faculdade pode ser um sonho, pode ser difícil agora. Mas não quer dizer que daqui para frente ou mais adiante não seja possível. Porque, assim, o fato de você não conseguir agora não quer dizer que você não consiga nunca. Eu tive aqui um convidado, que era o Douglas, e ele contou as histórias dele, que ele foi técnico, auxiliar, técnico, enfermeiro, pós-graduação, virou um instrutor da Elu hoje. Sim. Ele é um professor na área de estética, é um professor da Elu. Ele passou perrengue toda a vida, e vários que vieram aqui falaram a mesma coisa. Você tem que lutar, não dá para desistir, né? Sim.
Ô, Clau, mas passado aí essa história da professora que não incentivou, ainda bem que estava do outro lado a sua mãe, seu irmão, apoiando, incentivando e mandando pra frente. Tem alguma característica da sua mãe que você fale assim, por que ela é tão incentivadora? Como que ela te apoiou? Não só botando a mochila pra fora de casa, né? Sim, além disso. Tem uma curiosidade, acho que familiar, que tem muito enfermeiro, assim, na família da minha mãe em especial. Que legal! Por quê? O meu tio-avô, até onde eu sei, eu não sei se tem gente antes, mas no meu tio-avô, ele foi o primeiro enfermeiro da família, né? E isso, gente, sei lá pelos anos 30, né? Tanto que tem uma relíquia de família, que é uma moedinha, que é de 1937, que foi uma homenagem à enfermagem. Então, numa face dela tem a lâmpada, que é o símbolo da enfermagem, e da outra, a esfinge do Oswaldo Cruz, que teve uma série limitada, tem até artigo científico escrito sobre isso, enfim, dessa homenagem a alguns heróis, né, brasileiros, e essa homenagem à enfermagem. E aí, o meu avô, meu tio-avô, quando a minha avó terminou o curso de enfermagem, deu essa moeda para ela, né, para minha avó. E daí a minha avó deu essa moeda para minha mãe, e que deu essa moeda para mim. Que e aí, legal. por um acaso, muitos anos depois, não vou saber dizer quantos, eu estava dando aula na universidade onde eu dou aula, até hoje. Eu estava no início ainda da carreira universitária. E aí, estou fazendo a chamada e tal, e me chama a atenção um sobrenome ali, que era o sobrenome da minha avó. Eu falei, gente, será que é da família? Eu não sei. Daí terminei a aula, terminei a chamada, e eu falei, mocinha, vem aqui. E aí, papo vai, papo veio, uma prima minha. Olha isso. E essa minha prima, que é a Thalita Maringelli, se tiver me vendo, me ouvindo, um beijo, Thalita, né? Ela é neta do meu tio Giacomo, né? Que seria meu tio-avô. Então, nós somos primas de, se eu não me engano, 2º grau, né? Então, o primeiro enfermeiro da família era o avô dela. Igual né? o seu, que legal. Então, é uma relíquia, tá rolando, assim, na família, né? É uma questão, assim. Vocês têm um chamado de cuidado, né? Desculpa, mas é isso é uma coisa muito interessante, assim, né? É uma coisa curiosa, enfim. Então eu até brinco, na minha família dá para montar uma equipe completa. Tem médico, enfermeiro, tem biomédico, fisioterapeuta, psicólogo, então já dá para montar uma equipe toda. Oh, é multiprofissional ali. Multiprofissional, exato. Que legal. Você para chegar até a enfermagem, teve algum desafio? Teve grandes empecilhos? Ou foi tudo muito tranquilo? Não a questão da educação em si. Eu digo a questão financeira, distância, sei lá. Eu acho que foi tranquilo nesse sentido. O problema não foi entrar na faculdade de enfermagem. O problema foi sair dela, né? Para mim foi isso. Depois o desenrolar, porque na sequência, eu faço tudo assim na sequência. Eu terminei a faculdade, na sequência entrei na residência, né? E aí arrumei emprego na área, enfim. E até então eu sempre trabalhei em psiquiatria, que eu descobri, curiosamente, no último semestre. Eu até falo, foi nos 47 do segundo tempo que eu descobri que eu queria fazer psiquiatria. Porque até então, se você olhasse todos os cursos que eu tinha feito na graduação, quase tudo era voltado para oncologia, que era uma área que eu também me identificava. Cheguei a prestar residência, inclusive, em onco e tudo mais. Só que aí, no último semestre, eu acho que faltava obstetrícia, psiquiatria e administração. Quando eu fui para psiquiatria, eu pensei, é isso. Que legal. É isso que eu quero. Eu não tinha a menor dúvida. Como que a pessoa... A menor dúvida. Como que a pessoa descobre? Não tenho a menor dúvida que é isso que eu quero. E era isso, eu não tinha a menor dúvida. Como que a pessoa faz isso? Como que um aluno, alguém que esteja fazendo agora a faculdade de enfermagem, fisioterapia, como que ele descobre o chamado dele? Eu me apaixonei por isso. Não tem outra coisa. Né? Os outros estágios, eu ia para... vamos tirar nota, vamos aprender, vamos tirar nota, vamos passar e acabar com isso. Né? Quando eu fui para psiquiatria, eu falei, gente, é a coisa mais legal do mundo.
Eu amava ouvir os pacientes, amava fazer os grupos, e era longe da minha casa, era um absurdo de longe, né? Era do outro lado da cidade. Então, tinha essa dificuldade da distância, mas eu adorava isso. Adorava. E estudar sobre o assunto tal. Então é diferente, né? Eu gostava de onco, mas daí eu descobri que eu amava psiquiatria. E eu me divertia com isso. Essa talvez seja uma questão, né? Não é fácil se divertir com psiquiatria, Para né? mim era divertidíssimo, era leve. É mesmo? Então também, eu acho assim, é um pouco como você encara especialidade. Porque, por exemplo, quem vai para oncologia, quem está de fora vai falar, é triste e tal. Mas para quem trabalha, fala, gente, mas é muito bom, estou ajudando pessoas, sabe? Ah, mas será que, assim, o pessoal está, eventualmente, algumas pessoas, infelizmente faz parte da vida, estão na fase final, né? Vão morrer já, e tal, né? estão na finitude. E daí quem trabalha em onco vai virar para você e vai falar, não, mas isso é muito legal, eu estou segurando a mão dela. Estou ajudando da melhor maneira. Então, talvez seja um pouco como você encara isso, né? E isso talvez te dê esse estralo. Não, então é isso mesmo, né? Mas o seu professor de psiquiatria, tinha um professor, uma professora? Tinha, minha professora Ellen, é que Ela na faculdade que eu fiz, nessa história. teve 3 professoras. Teve a Ellen, teve a professora Zélia, né? E teve a professora Cláudia, minha xará. Então, foram algumas professoras, e a Maria Cristina também, algumas professoras que foram muito inspiradoras. E uma coisa que a gente já não vê tanto nas graduações, né? Eu tive a disciplina de enfermagem psiquiátrica e de saúde mental. Né? Então, saúde mental falava muito de prevenção, promoção, a saúde, né? Falava da importância da saúde mental. Foi a primeira vez que eu vi na minha vida da importância, por exemplo, do processo terapêutico, de fazer psicoterapia, né? De alguns sinais e sintomas. Olha, se a pessoa ela está se isolando, se ela chora por qualquer motivo, se ela tem uma dificuldade de vivenciar o luto, o que é o luto? Né? Isso eu já tive em saúde mental. E quando eu tive enfermagem psiquiátrica, eram os transtornos, as doenças propriamente ditas. Então, isso também fez muita diferença. Né? Então, esse entendimento de que saúde mental não é só para o especialista, é para qualquer especialidade. Então, você vai lidar com o paciente oncológico, você precisa da sua saúde mental e também lidar com a saúde ou a ausência de saúde mental do outro. Né? Então, isso foi muito marcante na faculdade, né? E aí, quando eu fui para psiquiatria, eu amei, né? Porque daí a gente lida mais com o patológico. Então, por exemplo, às vezes pode ser um processo de luto normal. Pode ser uma depressão? Pode. E o que a gente faz com isso? Né? Então, essas professoras foram muito inspiradoras para mim. Você viu que diferença? Foi muito bacana. Você tem um cara que fala, você não vai se formar. Exato. E tem outro que está falando, não, isso aqui é o... Bora lá. Bora lá, que isso aqui vai ser o seu dia a dia. Exatamente. Você termina a faculdade e já vai na área de psiquiatria. Exatamente. Porque eu prestei, e eu lembro que eu fui no último dia da inscrição para residência, fui no último dia me inscrever, porque até então eu queria onco. É verdade. E eu estava tranquila em relação a isso. E aí eu fui no último dia me inscrever. E aí que bom que deu certo, né? Imagina se eu não passasse, né? Mas deu certo. E eu amei cada dia, assim. Dá trabalho, né? Eu trabalhei em vários, o que a gente chama de equipamentos de saúde mental, né? Eu trabalhei em hospital, trabalhei em CAPS, trabalhei em ambulatório, todos têm tecnologias diferentes, abordagens diferentes, mas todos são necessários, né? Não tem... E eu amei trabalhar em cada um deles. E a saúde mental ou a psiquiatria, o que você estava fazendo em São Paulo, é diferente de outros estados? Como que é? O Brasil é muito igual? Como que é isso? O Brasil é muito diverso, né? Sobretudo se a gente for entrar no âmbito do SUS. Eu acho que tem isso também, né? E o SUS também é muito diverso, né? Porque quando a gente fala, o SUS de São Paulo tem vários entraves, e tem mesmo, tem muito que melhorar, também tem, né? Mas quando você fala com alguém de outro estado, eles falam, gente, mas aqui funciona super bem. Eu falo, gente, então o SUS é muito diverso. E a questão da psiquiatria, né, com
tudo que a gente chama de reforma psiquiátrica, né, que principalmente no final dos anos 70 para frente o Brasil abraça mais essa questão, que é mudar a maneira como a gente vê, mas sobretudo como a gente trata o doente mental, né? E hoje a gente não vive um mar de rosas, mas é muito melhor do que quando eu comecei. Entendi. Né? Eu trabalhei no hospital psiquiátrico de grande porte, o que muitas pessoas iriam chamar com certeza de manicômio, e que dava conta, por exemplo, de 2 auxiliares de enfermagem para 80 pacientes. Que é isso? Para banho, para medicação, para conversar com o paciente, verificar sinais vitais. Daí eu falo, dá conta? Não dá. Não dá. Não tem como. Não tem como. É simples assim. Né? E psiquiatria é muito de recursos humanos. Né? Eu não preciso de uma tomografia, de uma ressonância, não preciso. Mas eu preciso de gente. Né? Eu preciso de pessoas dedicadas às pessoas que estão doentes mentalmente. Né? E isso, ao longo dos anos, eu acho que foi mudando e foi melhorando. Existe alguma associação de enfermagem em psiquiatria? Olha, tinha sim, mas eu acho que não estava ativa. Né? É engraçado, cada turma que forma de enfermagem, se você perguntar quantos vão, sei lá, para a saúde pública, um monte. Quantos vão para obstetrícia? Uns Mais tantos. Exatamente. Quem vai para UTI, por aí vai. Tal. Para psiquiatria, às vezes vai... né? 1, 2, né? Agora, depende também da experiência que você tem no estágio de psiquiatria. Tem universidades que têm estágio, tem universidades que não. Isso vale para medicina e para enfermagem, né? Mas a experiência dos últimos anos, eu acho que tem melhorado. Com CAPS, para quem não sabe, CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, né? Então, existe CAPS adulto, CAPS álcool e drogas e CAPS infanto-juvenil. E isso fez muita diferença no tratamento. Né? Porque, primeiro, eu acho que é importante, antigamente os hospitais psiquiátricos eles ficavam muito distantes, né? Então era muitas vezes um depósito de pessoas ali, né? Sem acesso à família e etc. Hoje, com esse advento do CAPS, que é uma estrutura também que precisa melhorar, as pessoas precisam ter mais acesso, o paciente geralmente ele fica no próprio território dele, fica geralmente próximo onde ele mora. Então, isso já faz uma diferença, né? E hoje, acho que o principal avanço é, não que não interne mais pacientes, mas a ideia é que seja a última opção, né? Perfeito. Então, isso faz... tudo muito diferente, né? Ainda que a gente precisa melhorar muito, né? Todas as áreas. Sim. Todas as áreas dá para sempre melhorar muito, né? Sim. Na própria Elu a gente fala, dá para melhorar muito. Ainda que a gente faz muita coisa legal, dá para melhorar muito, né? Mas eu perguntei principalmente como que era em relação aos outros estados, porque você se forma, vai trabalhar com isso. E esse relacionamento com outros profissionais e outros lugares também agregam muita informação, né? Sim. Vocês tinham um congresso? Teve alguma atividade que você pôde visitar a gente? Ou como que você conheceu outros profissionais? Como que é o relacionamento, que aí você falou do CAPS, multiprofissional? Como que é o relacionamento com a medicina psiquiátrica? Olha, como que um se vê, como que vê o outro? Eu acho que 2 congressos em especial que eu recomendo muito, né? Para quem gosta da área, tem o Congresso Brasileiro de Psiquiatria, que é um congresso médico, mas eu acho que você se atualiza muito do ponto de vista de tratamentos, né? Então, o que tem hoje, né, em termos de medicação? E por que isso é mais importante ainda na psiquiatria? Porque as medicações evoluíram muito nos últimos anos, muito. Né? É claro que tem medicações de velha guarda, sim, que são utilizadas até hoje, né? Mas as opções de tratamento evoluíram muito, e isso é fato, né? Então, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria eu sempre acho interessante. Quem quiser, quem puder, congressos regionais de psiquiatria, né, que às vezes nas regiões tem, né? Então, congresso, sei lá, do sudeste de Minas, do interior X de São Paulo. Então, são eventos pequenos, mas importantes. E o Congresso Brasileiro de Enfermagem, que eu amo, é gigante, sempre. Né? O Congresso Brasileiro de Enfermagem. E aí, o que eu sempre falo para os colegas, vai no primeiro dia, pega a programação, vê lá, psiquiatria e saúde mental.
né? E daí você vai nas mesas, os grupos de trabalho, que eu acho que é uma coisa que sempre vale a pena, né? Mas aí você vai ver, sobretudo a enfermagem que trabalha nessa área, né? Então, o Congresso Brasileiro de Psiquiatria e o Congresso Brasileiro de Enfermagem são 2 congressos que eu acho que são particularmente muito fortes. Fora isso, alguns congressos regionais também que vale a pena procurar. Quando você tem esses congressos regionais, eles estão sendo realizados sempre pela medicina. Depende, né? Pela enfermagem, às vezes tem grupos de trabalho que tem reuniões temáticas, né? Então, às vezes, você também consegue. Quem empurra, em geral, é a medicina. Sim, esses regionais, geralmente. E o brasileiro, né? Também, não o de enfermagem, o brasileiro de psiquiatria. Sim. É o da sociedade, de medicina. Sim. Então, quer dizer, a Associação Brasileira de Psiquiatria. Né? Está vinculado a isso. O de psiquiatria. Isso. Agora, o Congresso Brasileiro de Enfermagem é sensacional. Ele é gigante. Ele é um dos maiores do mundo. A BEM. Né? É a BEM. É organizado pela BEM. É um dos maiores do mundo, né? Porque a gente até brinca, né? Quando um Congresso Brasileiro de Enfermagem vai mal, tem quantos inscritos? 5 mil. Né? E isso não foi ninguém. Entendi. Né? Mas é daí para mais. Né? Então, eu acho até para quem é de outras especialidades. É um congresso muito, muito legal. Ele é muito rico, né? Ele é muito rico. Porque você encontra gente, tem as experiências, nas mesas você sabe quais foram as soluções encontradas em cada lugar, né? Exato. E ele tem uma faceta que é interessante. Por exemplo, eu sou da psiquiatria, mas eu já fui em palestra ali, a saúde mental do paciente oncológico. E estava onde? Na oncologia. Percebe? Tá. Então, assim, ele é muito dinâmico nesse sentido, né? Então, ele é muito interessante. Por isso que é um congresso que eu, particularmente, gosto muito. Assim, e assim, gente, desde quem está estudando, está no meio da faculdade, até para quem é formado há muito tempo. Eu sou suspeita, mas eu sempre acho que é um congresso que vale a pena. Sobretudo o brasileiro de enfermagem. Que eu acho que você tem muita troca. Porque eu fico imaginando, eu estou fazendo faculdade agora, e aí eu preciso encontrar, eu estou começando a entender a parte de psiquiatria. Onde que eu vou pegar apoio? Porque não é só tratamento, né? Sim. É o que você está falando. Talvez a medicina foque muito em tratamento, mas essa parte de humanização, essa parte é bem da enfermagem, né? Exatamente. É muito... Hoje a psiquiatria, principalmente que for trabalhar em CAPS, né? Ela é muito multidisciplinar. Então, você tem que lidar com a equipe multi, você tem que lidar com o pessoal que está na unidade básica de saúde. Por quê? Né? A rede está composta mais ou menos da seguinte maneira. Alguns casos mais leves, né? Casos, pacientes mais estáveis, ficam na unidade básica de saúde. Ok. Né? Casos mais graves vão para o CAPS. Né? Só que como que se dá essa troca? Através de matriciamento. Então, o pessoal do CAPS conversa com o pessoal da UBS e vice-versa. Então, tem pacientes do CAPS que, nesse momento, estão bem e podem voltar a se tratar na UBS e vice-versa. Né? Então, hoje a rede ela tem uma característica multidisciplinar muito forte. Então, isso é muito necessário. Né? Então, se você tiver um congresso, por exemplo, sobre CAPS, que seja bem temático, que fale de equipe multi, sempre vale a pena ir, sempre vale a pena trocar. Né? Hoje, de todos os equipamentos de saúde mental que eu já trabalhei, talvez o CAPS seja o mais completo. Que legal. Ele é perfeito? Ele não é perfeito. Mas ele é o mais completo. Hoje ele é o mais completo. E eu quero estou fazendo enfermagem, ou mesmo medicina, e quero ir para essa área. Tem alguma forma de se preparar antes? Os cursos, as residências, eu acho, que te dão muita experiência. Né? Eu acho que tem a pós-graduação, que tem um ponto de vista um pouco mais teórico, né? E tem as residências que tem um ponto de vista um pouco mais prático. Né? De toda forma, para trabalhar na rede de saúde, se você pensar saúde mental e psiquiatria, você tem que procurar se especializar de alguma maneira. Né? Então, uma residência ou uma pós-graduação. Você se né? Eu acho que seria logo o melhor na sequência. Eu me formei em dezembro e janeiro, eu estava na residência. Já estava na residência? Saiu o resultado para começar em fevereiro. Foi. Foram 2 anos. Isso. Aqui em São Paulo mesmo? Aqui em São Paulo. Ah, legal.
E o seu contato, como que era o seu contato com profissionais de outros estados? A partir desses Congresso eventos? e às vezes, não, em residência. Residência, às vezes você vê isso. O pessoal que Porque vem de outros residência estados. vê gente de todo lugar. Entendi. Mesmo na graduação, dependendo de onde a pessoa faz graduação, vem gente de outros lugares, né? Eu lembro que na minha sala tinha gente do Nordeste, acho que e região Norte, né? Mas agora eu sou professora universitária, tanto na enfermagem quanto na medicina. Gente, tem gente de tudo quanto é canto. Que legal. Né? Cursar a graduação aqui e eventualmente acaba ficando para fazer residência, fazer uma pós, enfim. O pessoal que você... eu incentivo, vai para psiquiatria, você deve fazer isso. Eu sempre sou suspeita. E na medicina, eu tô junto com uma equipe, né? Eu tô na disciplina Medicina de Família e Comunidade. E daí o pessoal fala, Cláudia, mas como que você foi parar em Medicina de Família, né? E tem muito a ver, por quê? Porque a psiquiatria, ela foi, sobretudo, para atenção secundária, né? Então, atenção primária, para quem está nos vendo ou nos ouvindo, principalmente as UBSs. Atenção secundária, as especialidades. E atenção terciária, os hospitais. Então, essa questão do matriciamento, dessa troca, né? Então, CAPS, que é atenção secundária, com a UBS, que é atenção primária, isso nos aproximou muito, né? Então, fez muito sentido ir para a medicina de família, né? Agora, quando você fala, né, da onde que você vê esse pessoal e tal, tem muita gente em São Paulo tem ótimos cursos, né, e ótimas oportunidades de aprendizado, o leque aqui ainda é muito grande, né, é claro que isso se expandiu para outros estados, e hoje uma coisa que a gente não via, né, alguns cursos à distância, né? Tem muitos cursos de atualização que hoje a gente vê, né? E antes a gente quase não via, né? Mas isso também determinou uma acessibilidade muito melhor, né? As informações. Muito mais, né? Exatamente. Congressos, né? Hoje tem alguns congressos que tem a forma híbrida, né? Então tem o pessoal que está lá, mas tem o pessoal que está assistindo, sei lá eu aonde. Ótimo, e excelente, né? E isso é muito legal, né? Porque você vai democratizando também a informação, a possibilidade de atualização, enfim. Falando em psiquiatria, para enfermagem, tem alguém que está se destacando como uma referência no Brasil? Dani, se eu falar um nome... Não nome de pessoa, digo região. Eu serei injusta com várias outras pessoas, se eu falar nome. Entendi. Agora, a região... Gente, é complicado isso, né? Quando eu fui... teve alguns encontros no Rio de Janeiro... Né? E o pessoal de São Paulo às vezes pode ficar um pouco bravo, né? Mas em termos de como que eu vou te explicar? Serem pioneiros do que antes a gente chamava de residência terapêutica. Né? Eu acho que o Rio de Janeiro foi, em particular, quando a gente fala de reforma psiquiátrica, que deu alguns primeiros passos no que diz respeito ao que a gente chamava de residência terapêutica. O que é isso? Eram algumas casas que eram alugadas, sobretudo por prefeituras, para pacientes egressos de hospital psiquiátrico. Era qualquer paciente? Não. Eram pacientes que ficaram 20, 30, 40 anos internados. Isso não tem cabimento, Paulo. Mas isso era muito comum. Isso era muito comum. Né? Você não precisava... Como você deixou uma pessoa 40 anos internada? Exatamente, né? É abandonado, assim, não é internada. Exatamente. É então, abandonado o nome. Daniel, se você for passar um pente fino nessas histórias, você vai achar de tudo. Família que abandonou, família que às vezes o paciente entrou em crise, internou e a família faleceu e o paciente não ficou sabendo, paciente eventualmente que não queria mais ter contato com o familiar, pessoas que seriam marginalizadas pela sociedade que a família enfiou ali. Então, tem uma série de questões aí, né? É muito pano para manga, né? Mas, de toda maneira, quando você abriu o prontuário, você falava, gente, por que essa pessoa está 20 anos ali? Né? Há 30 anos ali. Né? Então, foi feito mais ou menos dessa maneira, né? Algumas residências, pessoas que, eu falo, né? Não tinham condição, não precisavam ficar internadas,
mas talvez fosse muito difícil para elas viverem sozinhas, em sociedade. Então, a residência era uma espécie de um lar mais abrigado, assim, né? Então, reinseria esse indivíduo, né? Mas ele tinha alguma questão protetiva vinculada a algum serviço de saúde mental. É importante. Então, isso foi muito interessante, né? Até para não expor as pessoas, né? Exatamente. Tanto que você vai... muita gente, como eu ainda chamo essas casas de residência terapêutica, não pode ter placa. Então, se passar, de repente você tem um vizinho e tem essa característica. Por quê? Porque é a casa das pessoas. Só que são pessoas que estão vinculadas a um CAPS, por exemplo. Então, vai fazer compra como todo mundo, né? Vai lavar roupa como todo mundo, mas está lá. Tem a casinha deles, né? Perfeito. Então, isso fez muita diferença. Muito né? legal. Você está humanizando um pouco esse atendimento, né? Exatamente. Ô, Cláudio, mas você está falando aí desse pessoal que fica 20, 30 anos largado, né? Abandonados. Para mim é abandonado isso dentro de um hospital psiquiátrico. Eu lembro muito de uma vez que você foi dar uma aula pra gente e tinha um filme, não lembro o nome agora. Holocausto Brasileiro. Isso, Holocausto Brasileiro. Eu fiquei horrorizado com aquele filme. Ele é um documentário eu sempre recomendo para as pessoas. Gente, vale muito a pena, de verdade. Né? É baseado num livro da jornalista Daniela Arbex. O livro é muito bom, o documentário também é. Né? Mas eu acho que assim, não é um documentário bonito, mas é necessário. Porque às vezes, quando a gente conta essas histórias, você fala, gente, não é possível. É possível, né? E algumas dessas histórias aparecem no Holocausto Brasileiro, que é baseado num cenário, né? Uma pesquisa que a Daniela Arbex faz no Hospital de Barbacena. Né? Um hospital psiquiátrico muito conhecido, muito antigo, enfim. E o documentário vai falar da história dessa instituição e de algumas dessas pessoas, né? Que ficaram tantos anos abandonadas ali. Né? Então, como eram os primórdios assim da psiquiatria aqui no Brasil. Isso, felizmente, muda muito ao longo dos anos, né? É o que eu falava para você nos bastidores. Coloca a mão no fogo, que não tem mais manicômio no Brasil. Eu acho difícil, para falar a verdade. Mas a gente não pode... Por lei não pode ter. Por lei não pode ter. Agora, não coloco minha mão no fogo. Né, essas clínicas, né, às vezes pouco esquisitas e tal, enfim. Mas é um documentário necessário. A gente não pode esquecer para não voltar a ser o que era, né? Então, o Holocausto Brasileiro é muito, muito, muito necessário. Como é que, seja a família, sejam os profissionais que estavam nesses lugares, como é que deixava isso acontecer? Eu acho que... Eu vou te ser sincero que eu não tinha ideia que podia ser. Eu acho que tem uma meia-culpa que tanto a medicina quanto a enfermagem tem que fazer em relação a isso. Acho que vem também de um tempo de um profundo despreparo, né? E também que tinha a ver como a gente via o doente mental, que poderia ser depositado em qualquer lugar, cuidado por qualquer pessoa. Né? Sem e abandonada. nenhum. Exato. Hoje eu acho que a gente ainda tem uma questão pejorativa em relação ao doente mental, mas era muito pior. Né? Era muito pior. E acho que passava por isso, porque o que você via, né, nesses hospitais? E no Holocausto Brasileiro mostra isso, né? Pessoas que seriam marginalizadas na sociedade. Então, população negra, mulheres que separadas, né? Tem uma história que aparece no documentário de uma mulher que o marido deposita ela lá e pede no registro da alta para registrarem a esposa com o nome de solteira e não o nome de casada, né? Para dificultar a localização dela. Então, percebe? Então, era uma população muito marginalizada que era depositada nesses locais. Então, e isso é passível de muito debate, mas a sociedade não pode fazer isso com ninguém. Né? Então, quando vem a questão da reforma psiquiátrica, que tem uma influência internacional, sobretudo da psiquiatria democrática italiana, isso é um debate absolutamente necessário. Né? Então, a gente tem muito que melhorar, mas eu acho que a gente deu grandes passos relacionados ao tratamento nesse sentido, principalmente
próximo onde a pessoa vive e não mais com uma internação que não tinha data, né? A se perder de vista. Não. Hoje, se o paciente tiver que ficar internado, que seja pelo menor tempo possível. Começa a melhorar, ele tem que voltar para casa dele, enfim. Isso vem né? desde quando? A gente tem... O movimento da reforma, ele é do final dos anos 70. Mas enquanto lei de fato, sobretudo 2001. Né? Tá. 2001 para frente. Entendi. Né? Que daí se proibiu a aquisição de novos leitos psiquiátricos, né? E aí se foram reduzindo os leitos até que eles fossem, em tese, extintos, né? Então, hoje, o que a gente vê na prática, tem paciente que interna? Tem, mas num número muito, muito menor. Né? Esse documentário, eu lembro que foi agora, depois da pandemia, Sim. que eu assisti, que você foi dar uma aula Exatamente. e eu nunca tinha visto o Holocausto Brasileiro, né? Isso, Holocausto Brasileiro. Recomendo assistir, mas ele é pesado. É pesado. É pesado. É necessário para entender a dinâmica, a história da psiquiatria no Brasil? Sim, mas ele é pesado. Isso acho que para quem está envolvido em psiquiatria, seja enfermagem, medicina, vale muito a pena. Sim. Para quem não é, olha, é chocante. Você passa Mesmo alguns dias assim sofrendo, sabia? Mesmo a equipe multi, né? Do que eu vejo de aluno que fala, professora, eu assisti, chorei, não fiquei legal e tal. Mas é isso, assim, porque era assim de fato, né? E é diferente de um filme. Um filme, ele pode ter uma visão romantizada, enfim, Eu ou vou te contar piorada. que quando eu era pequeno não, mas há muitos anos atrás eu assisti um filme chamado Expresso da Meia-Noite. Você chegou a assistir esse, não? Nossa, isso no fundo da minha Expresso da memória, eu acho que sim. As minhas filhas falam que eu assistia PowerPoint, Né? que filme conceito, essas coisas. E aí fala de um cara que tá num país um americano que tá fora da casa dele e botam ele dentro de um hospital de doidos lá, de loucos, de gente... E ele é abandonado lá. E aí tem toda uma história romântica para ele fugir de lá. Mas você fica vendo... Isso é Hollywood, né? Você fica olhando, você fala, como é que pode deixar pessoas nessa situação? Isso é Exato. Hollywood, isso é Hollywood. Exato. Só Hollywood mesmo para inventar uma história dessa. É. Quando eu vi o documentário, eu falei, não, aquilo é Exatamente. muito pior que o Expresso da Meia-Noite, mas assim, de longe, Exatamente. que o Expresso da Meia-Noite. O cinema retrata bastante essas questões de saúde mental. Exato, eu falo que a sétima arte e o cinema andam de mãos dadas, né? Por quê? E até comento com você, né? Toda vez que eu dou uma aula, geralmente, né, na psiquiatria tem muito isso. Eu falo, professora, mas parece com aquele filme que eu assisti. Você assistiu aquele filme? Né? Então, a gente tem que estar inteirado no cinema nesse sentido, né? Mas eu falo assim, né? A arte, ela retrata a vida de alguma maneira, né? O teatro, a TV, o cinema não é diferente. Então, a psiquiatria retrata um pouco quando a gente vai no cinema e vê uma coisa assim, nossa, é um paciente psiquiátrico, o que está acontecendo? Mas é um pouco do retrato de como a sociedade faz essa leitura. Entendi. Né? Então, a sociedade, por exemplo, se a gente for entrar no mérito da questão cinema, ainda vê o paciente psiquiátrico como perigoso, como violento. Isso se reflete na realidade? Não. Né? Menos de 1% dos pacientes psiquiátricos são violentos, né? Ou vão evoluir nessa condição, né? Mas o cinema, ele pode trazer essa impressão, né? O cinema e a sociedade como um todo, né? Enfim. Ele é uma representação da sociedade. Exatamente. Né? Ele não é a sociedade, mas ele representa. A leitura da década de 50, o Exato. cinema apresentava talvez o paciente como um doido. Exato. Década de 60, 70 já muda. Exato. E ele vem, por aí vai. E ele vai mudando, né? Você acha que o cinema ajuda ou atrapalha? Eu acho que, de um modo geral, ele pode ser usado como ferramenta. Também eu acho que tem a ver. O que eu faço com isso? Né? E como que a gente discute isso quando eu levo, por exemplo, para a sala de aula, né? Então, eu acho que tem alguns exemplos que eu acho que são muito interessantes e muito atuais também, né? A questão, quando eu entro em sala de aula, hoje, nesse momento, professor, assistiu Coringa? Né? Pois é. Quando veio o foi um negócio absurdo, né? Do fim de semana que lançou o filme, professora, você tem que assistir, não sei o quê. Né? Eu falei, gente, calma, eu acho que eu fui no segundo final de semana, não lembro, fui assistir Coringa.
Tá, agora nesse 2 ninguém tá comentando tanto, tá, Daniel? Isso aí é realmente, em sala de aula, eu não sei se teve esse boom tão grande. Mas essa é uma questão. E agora também com o Divertidamente, que é uma loucura. Quando lançou agora que lançou o 2... Brilhante, Divertidamente foi é um negócio... brilhante. Professora, você assistiu Divertidamente? Né? Então, Tanto com tem um isso. quanto com o 2. Exatamente. Eu acho que no caso de Divertidamente, todo mundo se viu no cinema, né? Exatamente. Se via nos personagens ali. E é uma animação que ela é muito leve, né? Talvez não importe tanto a idade da pessoa, você se vê em algum aspecto, né? Você vê, gente, parece minha sobrinha de tantos anos. Ou, gente, quando eu era adolescente eu era assim? Eu fazia isso? Daí você falava, gente, mas será que eu era assim? Né? Então, e isso talvez seja o papel das animações, né? Eles aproximam a gente de uma forma lúdica, né? E Divertidamente, até onde eu sei, teve uma equipe de psicologia tal que teve que ajudou na elaboração do roteiro, na composição. Isso é muito legal, né? Então, isso e compõe muito bem. E por isso que eu acho que é tão, entre aspas, realista, né? Porque é óbvio que é uma animação, mas você fala, gente, isso te faz parar para refletir. Total. Né? Então, é alguém que eu conheço, é o filho, é o sobrinho e tal, sou eu em algum momento. Eu fui com as minhas filhas e eu tava me vendo lá. Exato. Cara, sou eu aqui. Né? Ou, às vezes, uma cena, você vira para uma delas e fala, você sabe que é com você, né? Então tem isso. Divertidamente é o tipo de... É uma delícia, assim, né? É uma delícia porque você se diverte, mas eu acho que também bota a galera pra pensar, assim. É verdade. Né? Agora, e o Coringa? Gente, então... O que é o que pega nesse filme? O Coringa... Olha, gente, o 2 eu vou ficar devendo, mas o 1 é... Quando você vê a atuação do Joaquim Fênix, que eu acho que é primorosa, assim, ele mereceu o Oscar. Enfim, ele não é o meu Coringa predileto, né? Meu Coringa predileto é o Ledger, né? Que é o ator que acabou, infelizmente, falecendo, do Batman Cavaleiro das Trevas. Mas o Fênix, ele tem um mérito que ele divide bem o Coringa do Arthur, né? Que seria, né, a pessoa por trás do Coringa, né? E por isso que ele é tão interessante. Mas ele é uma pessoa com um transtorno mental, sim, é muito grave, muito delirante, né? E ele confunde ele mesmo com o personagem que ele adota, que é o Coringa, né? O Coringa é o personagem que ele cria. Isso. Né? Só que ele mistura ali o delírio dele. O delírio é uma falsa crença que o paciente tem e ele começa a ir tomando aquilo como verdade. Né? E o perigo, né, quando a gente fala do paciente psicótico, é isso, né? Por que ele se expõe tanto a risco ou, eventualmente, coloca outras pessoas em risco? Porque ele acredita naquela realidade dele. Quando que isso é perigoso? Quando aquela realidade é violenta. Né? Então, por exemplo, quando a gente tem um paciente, ele pode ser violento para o paciente e para as pessoas ao redor. Exemplo, um paciente que eu tive em particular, que ele falava que para ser médico, ele queria ser médico, mas ele falava que ele não queria ser médico como os alunos que passavam... Era um hospital-escola que eu trabalhava, tá? Não vou falar nomes, mas enfim. Perfeito. Né? E que ele não queria ser médico como eles, ele queria ser médico telepata. E que para isso ele tinha que fazer sacrifícios com dor. Então, ele planejava ir cortando os dedos, a mão, o braço. Então, ele oferecia risco a ele. Entende? Então, onde que está o risco? Quando esse delírio, que é uma questão psiquiátrica bem importante, bem grave em muitos casos, se mistura com a realidade. E o comportamento do paciente ele vai se desorganizar a partir dali. Por quê? Se eu acredito que eu tenho que fazer sacrifício com dor, eu vou fazer. Né? Então, enfim, também já tive um paciente que ele falava o seguinte, que ele falava que ele era Lúcifer. E é um paciente que ele estava tentando se jogar do viaduto Santa Generosa. E aí vai vendo.
E aí, no que ele foi se jogar, os camelôs que estavam ali, né, para quem não conhece ou para quem não lembra, Viaduto Santa Generosa, é o que passa em cima da 23 de maio, aquele perto do metrô Paraíso. Perfeito. Né? É ali, né? Você vai desembocar ali na Paulista. Ele tentou se jogar dali, os camelôs conseguiram impedir, uma viatura estava passando da polícia, ajudou e levou o paciente para o pronto-socorro onde eu trabalhava, no pronto-socorro psiquiátrico. Tá. E aí o médico estava na sala com ele e falou, por que você tentou se jogar do viaduto? Ele não teve dúvida. Ele virou e falou o seguinte, é que eu sou Lúcifer. E quando eu me jogar, né, eu pensei, se eu morrer, eu vou me jogar e tal, vou morrer, eu vou acabar com a maldade na Terra. Agora pensa, né? Então, veja, o paciente psicótico, ele se coloca em risco, né? E ele pode colocar as outras pessoas em risco. Então, quando isso se confunde com a realidade, e o Coringa, qual que é o risco do Coringa? Ele confunde a realidade de um tanto que aquilo passa a ser verdade para ele. E no né, ele acaba, inclusive, matando o apresentador, enfim, né? Em pleno ao vivo. Exatamente. Então, passa por Aqui isso. Aqui não tem risco, não estamos ao vivo. Não é? Não, mas, gente, quando eu falo, paciente psiquiátrico oferece risco, depende. Né? Depende. Normalmente o risco é para ele próprio. Entendi. Né? Não necessariamente para as pessoas ao redor. Mas é claro, a gente não pode descartar o que ele está falando. Né? Então, se ele fala que vai fazer, vai acontecer, não paga para ver. Né? É uma coisa que a gente não pode fazer, pagar para ver. Né? O filme Coringa, falaram muito sobre o filme. O pessoal ficou impactado. Tem cenas fortes no filme. Romantizadas no sentido Hollywood. Sim. Mas tem cenas fortes. Óbvio que ali é bem da tua área. Mas qualquer outro filme, quando você vai assistir, talvez você gosta de cinema, porque eu vi que você trouxe um adereço aí, uma claquete que chama. Exato. Gente, eu espero que... Olha, quando me chamaram aqui, e nessa semana o Kaique, meu amigo Kaique, um grande abraço para você. Você tá na escuta, Kaique? Né, Kaique, você tá na escuta? Né? Você tá me vendo? Pode estar passando? Gente, o Kaique me salva nos cursos, vocês não têm ideia. Enfim, ele falou, professora, traz um objeto e tal. Eu falei, gente, vou trazer isso aqui. Porque toda vez que eu tô dando aula de psiquiatria, enfim... Mostra ali, vamos ver se aparece aqui, ó. Aí, ó. Tá dando pra ver? Ó, esse objeto que eu trouxe. Né? Toda aula de psiquiatria, então, não importa o tema, se eu estou falando de depressão, de transtorno bipolar, de esquizofrenia, não importa, né? Algum aluno sempre levanta a mão e fala, professor, você assistiu aquele filme X que fala de fulano Y e que tem uma situação assim? Deus, gente, que filme é esse? Né? Muitos eu assisti, alguns não, né? Então, como é um tema recorrente, e a partir disso, só para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, por exemplo, teve algum momento que eu fiz live falando de cinema e psiquiatria. Que legal! Tá gravado? E que tá na Liga, né? No Instagram da Liga, né, de Saúde Mental, do curso de enfermagem da universidade. Depois eu deixo. Isso, acho que seria legal a gente deixar embaixo aqui Não, para quem quiser. Nos créditos. Tem vários temas lá, mas tem a questão psiquiatria e cinema, que foi um tema que foi absurdo, gente, das pessoas que perguntaram. Depois teve Semana da Enfermagem, que eu tive que falar do tema também, de cinema e psiquiatria. Aluno que me para na universidade, dos lugares, fala, professor, assisti todos os filmes que você falou na live, ou que você falou lá na palestra, enfim. Então, e assim, normalmente, a gente falando desde filmes atuais, até filme muito antigo, né? Os meus PowerPoints. Então, exato, o seu PowerPoint. Então, eu falo, tem filme para todo gosto. Mas né? Você vai no filme, você curte o filme? Ou você assiste e fica analisando a personalidade de cada ator? Eu assisto desencanada, Daniel, desencanada, né? E dependendo do filme, eu tenho uma facilidade grande para dormir.
né? Mas tem filmes que às vezes Você a é gente... companheira, assim. Nossa, tem filmes às vezes que a gente tem que revisitar, de tanto que o aluno pergunta pra gente, que nem Divertidamente. Gente, se eu não for assistir o 2, o pessoal vai me linchar, não tem essa. Pois é. Né? Divertidamente foi um absurdo. Né? A bilheteria, o sucesso que foi. E eu acho que a proximidade com as pessoas. Né? Mas, gente, tem 1 milhão de filmes. E aí, olha, não é nem um filme, mas tem um ator que eu falo. Para falar de psiquiatria, ele deve ser especialista. O Leonardo DiCaprio. Tem vários filmes dele, em particular. Eu não lembro agora de nenhum outro ator que tenha feito tantos filmes que relate a questão, algumas questões psiquiátricas. Então, tem vários dele que dá para citar. Né? E que os meus alunos também, de certa maneira, me obrigaram a assistir. Também. Né? Exato. Exato. Né? Vários dele. Tem algum... Não, do Leonardo DiCaprio tem uma lista, Leonardo DiCaprio tem uma lista à parte, né? Ah, é? Por exemplo, A Ilha do Medo, para quem gosta de suspense, né? Que o que ele tem lá, provavelmente entre uma esquizofrenia, um transtorno de personalidade. Quem não assistiu A Ilha do Medo, mas você tem que gostar de suspense. Né? Tem que gostar. Você tem algum gênero de preferência? Gosto de suspense e gosto de drama. Ah, é? Drama, eu gosto. Drama não. Drama eu acho interessante, eu acho Lógico, legal. Tô brincando. Né? Não choradeira, mas, por exemplo, tem também com o Leonardo DiCaprio, O Aviador. O Aviador, eu falo que é uma aula de transtorno obsessivo compulsivo. Né? Que vai relatar a vida do Howard Hughes, né? Para quem não sabe, gente, foi dono da TWA, que era uma companhia aérea americana. Isso. Dono da companhia, não vou lembrar o nome, que é dono da Pampers, da fralda. De fraldas. Exatamente, isso. Um multimilionário americano. Né? Um cara muito inteligente, um cara que investia muito em tecnologia, gostava muito de aviação. O Aviador é um filme longo, 3 horas mais ou menos, né? Mas é uma atuação do Leonardo DiCaprio que é impecável, assim, impecável. Você curte ele. Não, eu acho que ele é um porque é muito difícil você fazer uma pessoa com uma doença mental e não cair no viés de deixar... No estereótipo. É isso. Não deixar pejorativo. E ele, por um acaso, eu imagino que ele deva se interessar muito pelo assunto. Sem dúvida. Porque se ele tem tantos filmes assim, né? Exato. Não, tem um do início da carreira dele, para quem gosta de álcool e drogas, e eu falo isso porque quando eu fiz residência, eu fui para psiquiatria geral. Tá, gente? Mas, quando você faz residência, uma pós-graduação, psiquiatria geralmente é isso. Psiquiatria geral, álcool e drogas, né, ou dependência química, psiquiatria infantil e transtornos alimentares. São grandes grupos, né, que a gente vai trabalhar nos cursos de pós-graduação, em residência, enfim. Eu sempre atuei na psiquiatria geral, mas para quem gosta de álcool e drogas, Diário de Adolescente, né, que fala bem disso, né, um filme antigo, mas que fala desde da pessoa ali começando com as drogas e tal, e até o fundo do poço e depois voltando. Também um dos primeiros, assim, com uma bilheteria do Leonardo DiCaprio, assim, um filme muito bom. Difícil de achar, viu, gente? Mas é bom. Eu recomendo. Não tá nessas grandes, tipo Netflix, Amazon? Só se der uma fuçada, não sei. Tem um que, olha, não é Leonardo DiCaprio, mas é vencedor do Oscar, que é Uma Mente Brilhante, com Russell Crowe, que também ele ganhou o Oscar no ano seguinte pelo O Gladiador, né? Que vai falar de esquizofrenia, também baseado em fatos reais, né? E é uma aula de esquizofrenia, né? Tanto que eu lembro que quando eu fui assistir, até metade do filme, eu achava que o cara era real aquilo que estava acontecendo. Não, era uma alucinação, era um delírio da cabeça dele, né? Então, também é um filme que eu particularmente gosto muito. Que legal, quer dizer... O cinema tem algumas importâncias, então. Sei lá, seja por conscientização ou para tirar, como fala, desestigmatização. Também ajuda, né? isso, em trabalhar a questão do estigma. O cinema, ele ajuda... Eu acho que tem prós e contras, né? Assim como ele
cria representações muito equivocadas, mas ele pode ajudar a desconstruir. Isso é um fato que pode. Acho que na comédia ele pode ser muito estereotipado, Sim. né? A comédia, de modo geral, ela pode ser muito estereotipada. Não, eu digo assim, mas porque trate de saúde mental, Sim. né? Tem um filme PowerPoint bem antigo que eu assisti há muito tempo atrás, PowerPoint. chama Alta Ansiedade. Você assistiu já? É com Nossa, o Mel não- Brooks. E ele é uma comédia, ele vai para um hospital psiquiátrico e aí tem ele é um baita de um cara bam, e aí tem toda essa novela de estigmatização, mas é uma comédia. Sim, comédia Pra época, tem né? um... Anos 60, 50, sei lá. Gente, como que é Máfia no Divã, mas que vai falar de transtornos de ansiedade, né? É um filme com o Robert De Niro, né? E é engraçado que o Robert De Niro, ele faz um personagem assim, que você olha e você fala, gente, aquela pessoa tem realmente ansiedade e tudo mais, se não me engano, o que ele tem ali é pânico, enfim. Só que onde que está o estereótipo? O preconceito que ele tem em relação ao tratamento. Né? Porque quando um médico fala que o que ele tem é mental e não é físico, ele quebra o consultório todo, né? Mas daí fala também do preconceito que muita gente tem, né? Olha, será que você não está com depressão tal? E ainda hoje, tem gente que vai falar, você acha que eu sou louco? Eu não vou tomar esses remédios de jeito nenhum. Eu não preciso de psiquiatra de jeito nenhum. Então, é uma coisa que a sociedade ainda... tem muita gente que tem muita dificuldade em procurar ajuda nesse sentido. Pois é. Né? A gente tem um instrutor que eu te falei, que a gente até fez um pod com ele, que é sobre tentantes de suicídio. Que está dentro desse espectro aí, Sim. concorda? E o Fábio sempre fala, né? O Fábio Sendin sempre está comigo aqui nas entrevistas. Sim. Hoje nem o Fábio, nem o Kaique, nem a Vânia, ninguém veio ajudar aqui. Mas ele fala assim, as pessoas, tô com problema no coração, vai no cardio, tudo bem. Tô com problema no fígado, tô com problema não sei o quê, tô com problema no dedo, vai no ortopedista, vai e trata e tudo. E não fica ruim. Só tô com problema de depressão, né? Aí, isso não pode falar, isso é... Eu falo, imagina eu com depressão, nada, para. É só tomar uma vitamina que eu fico bem. Isso. Eu não preciso cuidar da cabeça, eu não preciso cuidar. E as pessoas precisam cuidar. Isso ainda é um tabu. É um tabu. Né? Falar sobre doença mental, falar sobre a questão do suicídio, do autoextermínio, ainda é muito difícil. É o que a gente estava falando antes. Por exemplo, se eu perguntar para qualquer pessoa, se eu perguntar, sei lá, para o Daniel, quantas pessoas da sua família, sei lá, morreram do coração? Você vai falar tantos. Meu tio, fulano, tal. Pessoas que morreram por conta de diabetes. Você vai falar, mas eu tenho a minha avó, tenho tal pessoa e tal. Tá, quem morreu por suicídio? Isso é meio um tabu. É o que eu falo, quando você senta com uma pessoa, sei lá, sua avó, um pessoal mais antigo, às vezes pode ser que ela fale, olha, tinha um tio que bebia demais, que bateu o carro, que de repente a gente achou que ele, né, queria se matar e tal. Mas isso, eu falo, é a boca miúda. Isso é um segredo de família. Impressionante. As pessoas é uma coisa que é muito complicada de se discutir na família. A questão depressão e, sobretudo, se a gente entrar na seara, na questão suicídio. Né? Mas é absolutamente necessário falar sobre isso. Os serviços onde procurar ajuda, né? Eu sempre falo do 188, que é o telefone do CVV, né? Para quem está precisando de ajuda, hoje, eu acho que as mídias digitais, sobretudo as redes sociais, né? Se você digitar suicídio em qualquer rede, né? Sempre vai aparecer, olha, precisando de ajuda, isso, né? Procure o CVV. E muitas vezes a pessoa, tudo bem, ela pode estar fazendo uma pesquisa na faculdade, da escola, ok, né? Mas ela pode estar precisando de ajuda de fato, né? Então são coisas absolutamente necessárias da gente falar e da gente divulgar. Onde procura ajuda? Num CAPS mais próximo à sua casa, ligar no 188, eles têm também o serviço, né? Online também importante. Às vezes a fila pode estar grande, mas a fila está grande porque tem muita gente que precisa, né? Você acha que tem alguma prevalência pós-pandemia?
Ou a Olha, gente está entendendo melhor a saúde mental? eu acho que as duas coisas, está se olhando melhor para isso. Por exemplo, uma coisa que a gente não olhava na pandemia era para casa da gente. Né? Tanto que no início da pandemia, eu não sei se você vai lembrar ou se você passou por isso, Dani, que muita gente começou a reformar a casa. Oxe, Porque daí você descobriu, eu vi de tudo. você descobriu que, gente, de repente eu preciso ter um home office. Porque de repente a cadeira que eu sento não é boa. Mas também eu não sentava tanto, então também não precisava ser tão boa. É isso mesmo. Né? É isso. Só que daí, quando você começa a dar aula, por exemplo, foi o meu caso, né? Então, eu tinha que ter uma cadeira, eu tinha que ter uma mesa, né? Tinha que ter um home office, né? Por exemplo. Então, esse foi um olhar. E um outro olhar, o quanto as pessoas elas poderiam estar deprimidas ou ansiosas ou evoluíram com depressão e ansiedade, né? Por conta da pandemia. A pandemia, ela tem custo direto e indireto. Tem gente que perdeu pessoas, né? Perdeu filho, perdeu marido, perdeu esposa, né? Teve gente que perdeu trabalho, né? E por aí vai. Então, essa é uma conta que seria cobrada Exato, tá do ponto de chegando vista agora. mental. Bastante agora. Eu acho que desde a pandemia. Tem muita gente que não segurou a onda. Mesmo. Não, ela começou lá, mas eu tenho uma irmã médica que ela é pediatra, e fez algumas pós, e pós-residência e tal, e agora fez mais uma em psiquiatria. Legal. E por sinal, ela tá devendo vir aqui. Não é? Porque eu já chamei ela várias vezes, mas uma correria, ela tem um Sim. monte de atividade, e ela falou que a conta tá chegando, cada vez mais. Tem um estudo que eu orientei, mas foi feito no ambulatório, né? Então tinha um número X de depressão e de transtornos ansiosos. E a gente observa que esse número aumenta, né? Na pandemia e após. Isso. Então são doenças que sempre existiram. Perfeito. Mas isso explodiu, as crises, sobretudo agora a gente vê pós-pandemia. Né? Então, ficar, de certa forma, limitado, enclausurado, com uma incerteza que a gente tinha à época. Vai durar um mês ou vai durar um ano? Ou vai durar muito mais? Né? Como que vai ser a minha vida depois disso? Né? Que vida que teremos depois disso? Exatamente. E isso foi uma fonte geradora de ansiedade tremenda. E que muitas pessoas têm que lidar com isso até hoje. Quem ficou com sequela, quem perdeu pessoas, enfim. Né? Então, isso não é simples, né, para lidar. Isso não é simples. Então, esse é um efeito colateral que eu acho que a gente convive até hoje. Nesse tempo todo que se lida com esse assunto, né? Bom, a gente podia falar tanto de cinema, de tantos assuntos, né? Depois, acho que era até legal de colocar no chat, a gente vai pondo, conforme as perguntas vão aparecendo, quais são os filmes que você recomenda e tudo mais. Acho que é legal. Olha, no que diz respeito, e são filmes... tem dois. No que diz respeito à questão do suicídio. Gente, tem um monte, tá? Não quero deprimir ninguém. Mas tem Orações para Bob, tá? Que é um filme também antigo. Gente, tem filmes que são clássicos que tem que assistir. É isso aí. Né? Eu falo isso para os meus amigos, filhos e aí vai. É muito interessante, é muito impactante. Né? Orações para Bob? Orações para Bob. Eu vou falar um pouquinho dele, tá? Mas, a grosso modo, é o seguinte. O Bob é um rapaz, ele é gay e ele assume a homossexualidade dele para a mãe. Qual que é a questão? Ele é de um lar cristão e a mãe não aceita. E a mãe tem a seguinte fala em relação ao Bob. Ele fala, eu prefiro ter um filho morto a ter um filho gay. E aí o Bob comete suicídio. E aí o desdobramento desse filme é como que a mãe vai lidar com a morte desse filho, né? Então é um filme muito interessante nesse sentido, sabe? É muito interessante para discutir a questão do suicídio, né? Atual, hein? Né? E outro filme que eu gosto muito, que é Perfume de Mulher, com Al Pacino. Eu assisti. Né? Esse filme eu acho sensacional, porque eu adoro o Al Pacino, eu acho ele um super ator. E é engraçado porque é um filme divertido. Ele fala um monte de palavrão, ele é folgado, né? Ele vai para Nova York e ele tá fazendo várias coisas que ele sempre quis. Então tá num hotel bom, vai num restaurante caro e tal. Só que tem uma questão depressiva por trás disso, né? E isso, quando eu falo em aula, quantas pessoas, às vezes, cometem suicídio, a gente fala, mas não parecia que ele ia cometer suicídio.
né? Isso agora com a moda do rede social, você vê direto. E aí, a pessoa expressa de alguma maneira. A gente que às vezes não vê. E o personagem do Al Pacino, ele tá expressando. As pessoas ao redor não estão vendo. Né? Então, é um filme que eu também recomendo, porque é interessante. Você fala, gente, eu não ia... Para mim, não estava claro. Eu não achava que ele ia tentar, ou que ele ia se matar. Enfim. Então, às vezes, falta esse outro olhar pra gente, né? O que essa pessoa está fazendo? O que isso significa? Né? Pois é, o que eu estava te perguntando é isso. Quer dizer, você tem uma carreira toda voltada Sim. nesse mundo. A gente estava falando de cinema, que dá para falar um monte de coisa de cinema. Mas eu fico pensando assim, acho que tem muito para andar ainda. Sim. O cinema ajuda, pode ser uma ferramenta, Sim. como a gente até falou, para a sala de aula, para Exatamente. discussão em família, com o próprio divertidamente. Sim. É uma ferramenta. Ele tem uma forma de desestigmatizar, ele tem uma forma de conscientizar a população. Sim. E ele tem uma forma de despertar, às vezes, posturas ou costumes em alguém que não tem um transtorno de saúde mental, mas que ele apresenta porque ele achou que ficou bonito no filme. Será que esse romantismo não tem um perigo de... ou não? Eu acho que tudo pode ser temporário. É que nem moda, sabe? Moda. Né? Você consegue sustentar aquilo por um tempo, mas você não consegue fazer daquilo a sua vida. Tá. É diferente. Eu não tenho esse perigo. Né? Não, eu acho que não. O que tem o efeito Weather, que a gente chama na psiquiatria, mas isso é bem pontual, tá? A gente estava falando da questão do suicídio. Tem uma recomendação, tem até uma cartilha, para quem tiver uma curiosidade, dá uma googada, né? Uma cartilha para profissionais de mídia, em relação à cobertura de suicídio. O que é esse efeito Weather? Por exemplo, uma pessoa comete suicídio, uma pessoa famosa, né? Então, de modo geral, 2 tipos de cobertura jornalística. Uma sensacionalista e uma outra mais discreta, que vai falar, olha, o ator tal faleceu na data de hoje, foi encontrado na sua casa de praia e tal, né? E a polícia está investigando ser suicídio. Ponto. Ator falando de tal, atuou em tais novelas, trabalhou tantos anos no teatro, ficou tanto tempo em cartaz com filme X e tal. Então, a reportagem, a coisa que aparece menos é o suicídio. O que aparece mais é a carreira da pessoa, do ator. Né? É isso. Na abordagem isso me incentiva. Isso não. Entende? Na abordagem sensacionalista, tá lá, então ele se matou de forma X, né? Sei lá, com uma arma tal, e dali a pouco várias pessoas se matando do mesmo jeito. Isso. Quem comete o suicídio dessa maneira, dele não dá para atribuir a reportagem. Tá? Porque a pessoa ela já estava com a ideação suicida. Né? Mas a reportagem deu um empurrão que faltava. Entende? Então, é difícil a gente responsabilizar o cinema por. Né? Então, a pessoa já tinha uma ideia em relação àquilo. Né? Quando a gente fala do efeito Weather, é justamente isso, mas em relação ao suicídio. Né? Com outros comportamentos, gente, pode ser por um tempo. Mas a pessoa não pega aquilo para a vida. Então não é maléfico. Digamos, não é maléfico. Não, a arte não é. Não é. Não é a incentivadora maior. É claro que sempre a gente tem que dosar. Uma coisa que eu acho assim... Por exemplo, tem filme que não é para criança? Tem. Ponto. Que a pessoa tem que ter uma maturidade psicológica, emocional, de repente, para assistir um filme, não digo determinado assunto, mas um filme de terror, por exemplo, um filme de suspense. Então, pode ser para qualquer idade? Em tese, pode. Mas vai fazer bem para aquela idade? Não. Né? Então, tudo também mas tem quanto mais momento. Aparece no cinema, quanto mais é divulgado na televisão e tal, eu vejo que a sociedade como um todo, ela também, não é que ela se blinda, mas ela vai se acostumando. Então, primeiro, sexta-feira 13, o 28º, 2.500 lá, já mas sexta-feira 13, gente, sei lá, não, eu acho que o Jason, ele já aprontou de tantas maneiras, né? Eu acho que eu ainda morro de medo dele. Gente, é que nem Chuck, você sabe que aquele boneco que não existe. Mas, por exemplo, você dorme num quarto com aquele boneco Chuck, eu não durmo de jeito nenhum. Mas de jeito nenhum. Entende? Então, veja bem, não. Olha, gênero terror, para quem gosta...
não sei se o pessoal tem que se reinventar. É que eu nunca gostei de terror mesmo, né? Eu sempre gostei de suspense. Suspense é diferente. Terror é o sangue escorrendo na tela. Isso. Né? Vou na sua cara. Não, mas eu falei Né? brincando. Suspense eu morro de medo. Eu digo assim, que a gente vai se amortizando, né? A gente vai tendo menos... Ah, o cara se suicidou. Ah, que horrível. De repente, eu vou falar uma coisa pra você, Daniel. Eu tenho medo até hoje. A Ilha do Medo, eu fiquei passada. E eu adoro Leonardo DiCaprio. Pera lá, não. Eu fiquei... Nossa, que isso? Né? E era suspense, não era nem terror. Não era nem terror. É verdade. Mas eu tô falando assim, eu acho que a sociedade toda vai... A gente vai se acostumando. Olha, uma coisa que a péssimo. sociedade talvez tenha se acostumado de relativa maneira com a violência. Então... Né? Violência. Morreram 20. Estupro. Gente, né? Foi na festa, estuprou 3 lá. Não. Tudo bem. Percebe? Então, isso eu acho muito complicado. Né? Às vezes a gente se acostuma com algo que a gente não poderia se acostumar nunca. Pois é. Né? Violência é uma delas. Né? Não dá para relativizar. Né? Não dá. Né? Então a gente tem que ter um entendimento do que a gente também vai assistir. E a leitura que a gente vai fazer disso, né? Em algumas viagens que eu fiz, esse é o respeito pelas pessoas, né? Tem coisas que não são aceitas. Às vezes você vê isso na bobagem, assim. Não é bobagem, mas na coisa simples. O cara no deserto vai andar sem camisa. Não, você não pode, você vai morrer desidratado. Sim. A vida vale muito. E tipo, aí o cara morre aqui de fome, morreu mais um. Não, morreu de fome, cara. O estrago que a sociedade está fazendo aí, né? Que está acontecendo, e ele não tem como ninguém está ajudando. Sim. Ninguém está tendo um olhar com zelo, né? É mais um. Tudo bem ele ficar com fome, ele ficar com frio. Então, o cara né? vem, mais um com transtorno mental. Tá cheio de gente com transtorno mental. Não é mais um. Não é um número. Exatamente. É uma pessoa. Ele também precisa de ajuda. Tem uma família envolvida, tem CPFs ali juntos, né? Tem gente junto, né? Exatamente. Não são números, né? Não são só números. É isso. Né? Não pode ser só mais um. Esse mais um pode ser eu, né? Uma hora. Pois né? Você sabe que quando eu fiz faculdade de História, tinha um professor meu que ele falava o seguinte, né? Que tinha um autor, a gente estava estudando a questão do tráfico de escravos, né? E tinha um tipo de estudo que ele falava que era muito difícil de ter, que era qual o número de pessoas que vieram da África para o Brasil. E tinha um historiador que tinha feito um levantamento baseado nos livros de embarque, né, que tinham esse controle mesmo, né, as embarcações, então, quantas pessoas e quem eram a tripulação e quantas pessoas, a fim de venderem como escravos, eles estavam embarcando. Até porque uma parte desses escravos não iam chegar, né, iam morrer ali no meio do caminho, né? E esses navios eram apelidados de tumbeiros, né? Que é tumba, né? Eram tumbas de navegação, digamos assim. E porque sabia já que muita gente ia morrer ali naquele percurso, então é como se a pessoa estivesse embarcando para morrer. Olha que tristeza isso. E como isso foi normalizado na época, né? Então tudo bem jogar um negro ali no meio do oceano, o tubarão come, acabou, né? Enfim, mas tinha um autor que tinha feito tal estudo, tudo bem, ele falava o seguinte, gente, mas 5.000 pessoas é muito pouco. E ele refletiu, fez com que a gente refletisse da seguinte maneira, depende. 5.000 é muito ou pouco? Depende. Se for meu filho que está lá, esse 5.003, se o 3 for meu filho, é muito. É muito. Se esse 3 fui eu, é um absurdo. Né? Isso. Mas a gente passa batido, né? Com essas coisas, com os números, né? Os números são necessários, mas eles podem ser perigosos. Mas o que faz ser perigoso é a minha interpretação, né? Uma vez a gente dando treinamento para uma diretoria internacional de uma multinacional aqui no Brasil, treinamentos de emergências, e eu tava lá, eles estavam falando, aí o cara, isso é muito caro, o desfibrilador é muito caro, faz tempo, faz uns 20 anos isso, ou não, menos, sei lá, 15 anos, desfibrilador é muito caro, aí eu virei assim, eu fiz assim, eu botei as mãos no corpo e falei assim, depende do lado da pá que você tiver, se você tiver desse lado é baratíssimo, virou pro cara, pode comprar, eu quero que tenha, não sei...
Mas é verdade. Que Se a tua depende, vida que número é depender esse? disso, você fala, gente, pera lá, quanto é? Não sei, mas que eu vou arrumar essa grana, eu vou. Se a minha vida depender disso, então é caro ou é barato? É muito ou é pouco? É isso. Né? É isso. Essa história, isso me impactou tanto, porque até a gente estava estudando, 5 mil e tanto, e tal ano, tantos em tal ano. Daí quando ele parou, ele falou, gente, depende, se fosse teu filho, é muito ou pouco? Exatamente. É um número gigante. Esse 3, 5.003, 5.001, 101, 102, é muito. Né? Então, é como a gente vê na saúde um pouco. Cada ficha, por exemplo, como eu estou em medicina e comunidade, tem um setor nas UBS que se chama regulação. Em vários serviços de saúde tem. E tem um monte de ficha ali, né? E o pessoal que está na regulação, o que faz? É o agendamento para exames de imagem, para especialistas, o que seja. Tudo bem. E daí, essa questão, né? Cada ficha é uma pessoa que está esperando. Isso. Né? Então, aquilo é muito importante. Né? E muitas vezes a gente vai relativizar. Eu tenho um monte de ficha na minha mesa. Eu tenho 40 fichas. Mas são pessoas, né? São 40 pessoas esperando. Exatamente. Tem 40 fichas aí. É mais uma. Põe mais uma aí. Não. Então, isso, eu acho que a sociedade que a gente vive hoje, às vezes a gente esquece desses detalhes que fazem toda a diferença. Esse olhar, né? São pessoas ali. É ficha, mas é pessoa. É uma pessoa com transtorno e tudo Exatamente. mais. E como que você chegou na história? Me conta. Porque como você foi fazer curso de história? Você é uma historiadora. Sim, também. Né? Foi fazer curso de história e mestrado em ciências. Em ciências humanas. A partir da história. Exatamente. E outra coisa que eu emendei. 10 anos, acho que foi 10 anos depois que eu me formei em enfermeira, eu resolvi fazer faculdade de História. Eu fui um dia no Corém, na sede do Corém, era em frente à Santa Casa de São Paulo. Isso. Né? Hoje está lá. Ainda? Não. Hoje está. Tá aqui perto da Paulista. Na Ribeirão Preto. Isso. Né? Mas era lá, e estavam fazendo um serviço de memorial, alguns nomes importantes da enfermagem. E aí eu vi no site, fui visitar lá a sede do Corém para assistir uma palestra e tal. Fui. Tá. Quando eu saí daquela palestra, eu saí, assim, amando história, né? Quem deu aquela palestra foi o professor Dr. Paulo Fernando de Souza Campos, e eu amei a palestra dele. Né? Eu adorei, eu falei, gente, existe enfermagem para além da Florence Nightingale, que é importantíssima, pera lá, né? Enfim, mas outros nomes importantes da enfermagem brasileira e tal. Eu saí de lá, fui fazer inscrição para o vestibular, para História. Para História. Exatamente. Né? Passei e tal, e aí no meio da faculdade de História, quem que entra? Quem que é contratado? O Paulo Fernando, que foi meu orientador na faculdade de História e no mestrado, né? Que legal. Ele também foi meu orientador lá. E aí, no mestrado, eu resolvi estudar a Liga Brasileira de Higiene Mental e Mulheres, né? Então, principalmente, primeira metade do século XX, essa questão, psiquiatria, mulheres, enfim, foi isso o tema do meu mestrado. E que legal. Como que... Eu não entendo o que aborda. Né? Me explica. Olha, eu não entendi. Primeiro, né, a questão de história. Eu sempre gostei muito de história da enfermagem e história da medicina. E psiquiatria tem muito a ver com isso, visto que a psiquiatria é a primeira especialidade médica, né? Além disso, no meu mestrado, eu estava fuçando... Isso, a primeira coisa, na época do trabalho de conclusão de curso, então, todo mundo sabe, né? TCC, né? É um dilema. É um estresse. É famigerado, é um estresse, é um problema da saúde mental de muitos alunos. E foi no meu também. Né? E aí eu fui no museu da Faculdade de Medicina da USP, eles têm um acervo lá muito legal, e eu fui procurar o que pesquisar, né? Porque os professores de história falavam, gente, vai a partir de documento histórico, tal. Bom, vou no museu caçar isso, né? Eu já queria história da medicina, história da enfermagem. E aí lá no meio eu encontrei o primeiro livro de enfermagem psiquiátrica escrito no Brasil, que foi escrito pelo Dr. Antônio Carlos Pacheco e Silva, né? Um médico. O Pacheco e Silva, inclusive, dá o nome ao Instituto de Psiquiatria da USP. Né? E aí eu encontrei um livro que ele tinha escrito ali, nos anos 30, e estava lá.
E aí o meu TCC foi sobre isso, né? E aí eu terminei a faculdade de História e já emendei com o mestrado. E aí qual que é o tema do mestrado? Né? Então tinha um material também no acervo, que depois eu encontrei até na internet. Universidade Federal do Paraná tem um acervo histórico que eles conseguiram digitalizar. Muitos documentos e tal. E isso dá uma acessibilidade absurda, assim, para pesquisa, enfim. Então, foi muito legal. E aí, eles têm os números dos editoriais, das revistas, de tudo que a Liga Brasileira de Higiene Mental produziu, né? Então, tinha algumas falas problemáticas no que diz respeito à Liga Brasileira de Higiene Mental. Era uma liga formada por médicos, enfim. Então, tinha a questão, primeiro, de, bem entre aspas, é claro, uma visão eugenista da sociedade, então que essa sociedade tinha que ser branqueada, tinha que ser limpa, né? Enfim. E também da questão das mulheres, né? Que os únicos trabalhos possíveis para as mulheres seriam enquanto professora, né, ou enquanto enfermeira, né, mas prioritariamente dentro do lar. Então, a mulher tem a liberdade? Tem, desde que ela obedeça ou aquilo, né, e subordinada ao homem. Por exemplo, a mulher, para ser professora, ela só seria professora de crianças pequenas, né? Então, por exemplo, do que seria hoje a nossa 5ª série para frente, já seriam homens. Né? Então era algo bem, era como que era o papel feminino, né? E que era extremamente restrito ao lar, né? Que mudança nesses anos, hein? Né? Então hoje temos enfermeiras, enfermeiros, professores e professoras, e é isso, né? O lugar da mulher é onde ela quiser, né? Vamos estudar e vamos investir, porque é importante em todos os lugares onde a mulher estiver presente, não tem como. Agora, fora a residência, como é que chama? Pós-graduação que você fez, mestrado no caso, né? Isso. Você está estudando alguma outra coisa? Então, gente, eu não ia nem falar, mas eu estou fazendo uma pós mesmo. Tá fazendo? Exatamente. Por que você não ia falar? Pode Na falar. questão... Não, porque eu estou muito começando. Estou estudando um pouco mais a questão do autismo. Que legal. Né? Eu tenho um sobrinho autista. Né? E, gente, como as pessoas não conhecem, né? E na época da minha residência, Dani, tinha que fazer psiquiatria infantil até R4, assim, né? E eu sempre amei psiquiatria geral. Mas hoje a gente fala do espectro autista, que eu acho que dá uma abrangência muito mais adequada, né? A questão do autismo. Mas o quanto a rede ainda não é preparada para atender a pessoa do espectro autista. Essa é uma coisa que é interessante, né? Então, você vai... CAPS e J, claro que tem exceções, tem CAPS que são ótimos, enfim. Mas isso, gente, hoje é o que eu percebo. A pessoa, para cuidar adequadamente de uma pessoa com autismo, ela tem que ter muita grana, né? Para dar um melhor tratamento, a melhor possibilidade. Né? Então, ainda... com clínicas bem estruturadas. Exatamente. Escolas bem estruturadas, enfim. Então, a gente tem o conhecimento, mas a população não tem o acesso. Entendi. Essa é uma coisa que, assim, então tem profissionais bons, temos profissionais de renome, sem problema nisso. Só que quem tem acesso a essas pessoas? Né? Quem tem acesso aos tratamentos e tudo mais. É muito caro. E não digo que não deva ser. Por quê? Eu fico sempre pensando, né? Mas fala, por que aquele psicólogo cobra tão caro? Aquela terapeuta ocupacional, aquela fono? Gente, ela investiu horrores em educação e tal. Conhecimento. Exato. E muito conhecimento. E foi em congresso, participou de curso, fez pós-graduação e ainda faz, né? Porque eu falo, hoje a gente está atualizado, amanhã a gente não está mais. Isso. Né? Isso serve para todo profissional de saúde, não tem essa. Para todas as áreas, Exato. Agora, então ela vai cobrar. Entende? Isso não é o errado. O problema é a população, de um modo geral, não tem acesso. Entendi. Né? Então, isso eu acho muito complicado. Né? Sem dúvida. Você, na sua história, você teve algum grande desafio? Tive é mais vários. uma pós, mas dá para contar algum deles? Gente, eu acho que o maior deles, lidar com um paciente dependente químico. Isso, para mim, ainda é uma questão.
né? E eu sempre trabalhei em psiquiatria geral, e parece mentira, né? Toda vez que a minha colega do álcool e drogas tirava férias, quem ia cobrir? Eu. E vice-versa. E eu acho que é uma questão que a gente precisa trabalhar. Eu falo para os alunos assim, o problema às vezes não é você ter preconceito, é você não entender que tem. Porque quando você entende que tem, você trabalha em cima disso, né? E para mim é uma questão a dependência química, né? Em termos... já tive, por exemplo, pessoas próximas a mim com problemas em relação ao álcool. Então, para mim, essa é uma questão difícil de lidar. Já foi mais difícil, né? Entendendo que o dependente químico, primeiro, é uma doença que infelizmente não tem cura e que é muito difícil. Uma coisa, quando os alunos falam, professor, mas você foi para psiquiatria geral. Eu lembro de um colega meu, o Reinaldo, e ele sempre trabalhou em dependência química, e uma vez eu tinha um paciente muito difícil, que ele estava há muito tempo internado, saiu de alta, e ele uma vez para a equipe, ele virou e falou o seguinte, eu quero rever os meus filhos. Ele estava há 4 anos, para mais até, sem rever os filhos. Meu Deus. E a família achava que ele estava morto, né? E aí, um belo dia, assim, a gente decidiu em equipe e tal, e por um acaso que eu iria de metrô tal, atrás da família dele, porque ele sabia chegar, né? Mas é uma família muito simples, não tinha telefone, enfim. Tá, vamos lá. Vamos atrás da casa desse paciente. Gente, a gente foi no extremo Zona Leste, um metrô, foi um rolê, assim... Pois ele sabia realmente onde ele morava antes, né? Bateu na casa que era dele, não tinha ninguém. Depois bateu na casa, acho que era da ex-sogra dele. E daí ele ficou sabendo que a esposa tinha casado de novo. Uau. Né? Porque achou que ele estava morto, né? Daí telefonou para agora a ex-esposa. E ela falou, perdão, eu não sabia e tal. E falou, tudo bem, eu já achava que você, né? Tinha que seguir em frente, tá tudo bem. E eu queria ver se eu podia ver os nossos filhos. Tal. Não, claro que pode. Ele sempre falou de você. Eu não deixo que eles te esqueçam e tal. E pergunta, eles estudam na mesma escola? Estudam na mesma escola. Bom, fui eu e ele e a avó das crianças na porta da escola, né? Quando essas crianças viram o pai... Gente, eles ficaram em choque e pularam no colo dele. Que graça. Né? Foi muito bom, foi muito legal, né? Mas esse não é um desafio. Por que eu falo? Foi um desafio, Dani, sabe por quê? Foi um paciente que quando ele internou... Foi um presente que você recebeu. Mas quando ele internou, é que assim... Eu conto agora os louros, né? Entendi. Que foi isso? Reencontrou família, tal. Bom, para encurtar a história, depois desse paciente a gente voltou, né, para onde eu trabalhava, tal, contou para a equipe, a galera chorou, enfim. É um paciente que ele começou a morar numa pensão, recebia um auxílio do governo, arrumou um emprego, voltou a ver os filhos regularmente, fazia o tratamento, ok, tá. Mas quando ele internou, uns 4, 5 anos antes, ele internou evacuando na roupa. Entende? Ele não dava conta de ir no banheiro sozinho. Era deplorável. Era deplorável. Ele não falava lé com cré. Se você estabelecesse um diálogo mínimo, que qualquer paciente psiquiátrico, de um modo geral, mesmo um que está internado, tá mais grave e tal, fala, ó, se assistiu um jornal nacional da vida, você viu a novela, tal, ele vai saber te falar. Esse paciente não dava conta disso. Né? Das condições mínimas. Ele ficou quase 1 ano internado, o que era raríssimo naquele serviço onde eu trabalhava, porque era um serviço de referência e tal. Então foi muito difícil a recuperação dele. Então ver ele tendo essa recuperação, sabe, dando conta, poxa, eu vou receber um benefício do governo, ele conseguir num banco pegar um cartão, comprar um pão, ir numa pensão, olha, negociar um aluguel, gente, deu muito certo. Percebe? Valeu. Então, valeu muito a pena. Parabéns. E aí, quando eu falava com o Reinaldo, tudo isso para falar da dependência química. Que o dependente químico, claro, que tem muitos que se recuperam, mas é difícil.
Hoje a questão álcool e é muito, sempre foi, né? Mas é muito difícil. A gente fala tanto das drogas, né? E eu falo que a droga que mais mata, e isso são dados do Ministério da Saúde, né? Nações Unidas que vão falar disso, né? É o álcool, né? Custo direto e indireto, né? Tanto de quem é dependente de álcool, quanto, por exemplo, sei lá, uma pessoa que não é dependente de álcool, mas bebe, bate o carro, mata alguém. Entende? Então, o álcool, você não precisa ser dependente dele para ter estrago. E aí, nessas conversas, eu lembro que quando esse paciente voltou, a gente fez festa, não sei o que e tal, eu falando com o Renan, amiga, ele falou, amiga, que bom, né? Você tá colhendo frutos e tal. E ele falava que era difícil na dependência química ter isso, né? E é mesmo. Né? Não que não tenham pacientes que se recuperem. Mas é difícil, é muito desafiador. Eu sei, eu participo de um grupo que a gente tem uma instituição que cuida exatamente disso. E é um desafio. Né? São meses lá em recuperação, anos. E é para todos sempre. Ressocialização, tem tudo. Primeiro é limpeza do organismo, né? A questão corpo primeiro, depois fortalecimento, depois ressocialização, conhecimento. E é para toda a vida. Legal. Aqui é uma escola, né? Onde está o estúdio é uma escola, né? E é uma igreja e tem ali uma fundação. E é para toda a vida, porque eu falo, né? Quando eu falo para as pessoas, são legais. Se a dependência química não tem cura, é um indivíduo que ele vai ter que se cuidar para sempre. Isso, não tem essa. Não tem essa. Isso não vai mudar. Não vai mudar. Ele vai ter que se cuidar sempre, né? E esse é um desafio. Mas eu perguntei se você tinha passado por um grande desafio pelo seguinte, porque eu falei, qual o desafio que te despertou o que você estaria estudando agora? Mas não necessariamente, foi que você foi estudar alguma coisa nova. Não, gente, psiquiatria. Primeiro que eu gosto assim, por que você gosta de psiquiatria? Eu gosto de estudar tudo. Mas eu acho que tem pessoas que são um pouco mais desafiadoras, mas para mim, né? Tem colegas que vão tirar isso de letra. Por exemplo, uma coisa que eu acho, vou achar sempre, transtorno alimentar. Pessoas com anorexia, bulimia, dependência química, porque eu acho muito difícil. Entendi. Porque é muito cotidiano, né? Então, eu acho muito desafio. E crianças, né? Porque crianças, às vezes, não é cuidar da criança com espectro autista, mas os pais podem ser muito desafiadores. Até para aceitar, né, o diagnóstico, porque passa por isso. Eu só trato aquilo que eu aceito. Se eu não aceito... Sem dúvida. Se eu não aceito, né? Para que eu vou tratar? Óbvio, Você pensa em terminar estudando autismo, sempre vai ter... Você já tem outras coisas engatilhadas? Não, gente, vamos terminar essa. Uma de cada uma por vez. Uma de cada vez, né? Mas eu acho muito gosto de estudar desafiador. Coisas paralelas. Gente, é que estudar coisas paralelas, por exemplo, eu tenho um tema em medicina de família que tem que cuidar. Então, eu sempre estou funcionando... Eu sempre fui muito curiosa. Desde criança, né? E, gente, eu acho que para mim, a superação foi fazer história. Porque saiu muito da minha zona de conforto, né? Você já fez várias superações. Não, mas terminou o colégio, terminou a faculdade, terminou a pós, a graduação, a residência. Com a minha família, provavelmente fala, não, a Cláudia ter se formado em qualquer coisa já foi assim o suprassumo. E é verdade, gente, assim, dos meus irmãos, falar mais difícil de estudar fui eu, sempre. Não tem essa. Então eu ter terminado o colégio já foi uma coisa, assim. Né? Já foi assim. Você se superou. Nossa, foi. Cara, Cláudia, se você soubesse tudo que você faz quanto que você ensina, quanto que as pessoas aprendem com você. Não. Se soubesse. E eu falo também, para quem está fazendo enfermagem, medicina, eu sempre falo, quem vai para psiquiatria é a pessoa que tem o maior número de causos. Porque sempre a gente tem causos que eu falo de paciente psiquiátrico, né? Então, tem esse que eu contei aqui, tem paciente que já fatiou, não posso falar palavras assim? Pode. Que fatiou o próprio pênis, né? Eu não sei se pode. Enfim, viu? Fatiou mesmo e deu descarga. Nossa. Né? Lembra do que eu falei agora há pouco, do médico telepata? Que ele queria ser médico telepata? Lembro. Então, o sacrifício com dor que ele fez, ele acabou internando por conta disso, foi fatiar. Uau. Ele foi fatiando e dando descarga. Né? Esse é um outro caso. Tem vários. O Lúcifer, que tentou suicídio. Sem dúvida. Então, assim, né? Sempre... O que mais te chamou a atenção, você lembra ou não desses casos? São esses. Nossa. Tem vários, são né? Tantos. Eu imagino. Mas esse foi uma coisa que, quando ele deu entrada,
e o que fatiou o próprio pênis. O paciente educadíssimo, né? Muito atencioso, muito solícito e tal, não dava um pingo de trabalho. Em filme, né? a gente vê aqueles pacientes que se passam por algum personagem. Por exemplo, num hospital psiquiátrico, você tem o enfermeiro, você tem o médico, e às vezes ele engana quem tá lá, que ele acha que ele é um médico. Você já pegou um desses? Assim? Esse paciente era um que passava batido. Quando eu entrava com aluno, porque assim, eu trabalhava como enfermeira, e num dado momento eu recebia alunos lá, né? Mas daí eu estava com o professor em outro período. Tá, esse paciente, ninguém acreditava que era paciente. Né? E eu lembro, gente, eu estava revisitando essa história esses dias, de uma aluna que ela tinha muito medo de paciente psiquiátrico. Falou, professora, não vai ter jeito, não quero entrar nessa enfermaria, pelo amor de Deus. Eu falei, querida, se você não entrar, eu vou ter que reprovar você, porque não tem como. É o estágio, eu não posso te dar um trabalho. Eu falei, professor, me dá um trabalho, me dá uma prova difícil. Eu falei, não, você vai, eu sei que assim... No segundo dia de estágio, ela deu o braço comigo e falei, hoje você vai entrar. Vai entrar tranquila, respira. E ela, assim, nem piscava. Ela falou, meu Deus, eu não sei, ela tinha medo de ser agredida, de ser morta. Eu sei, tô brincando. Ela tava, assim, né? Transparece, né? Total. Nossa, ela tava apavorada. Daí, eu deixei, olha, essa dona fulana e tal... Falou, olha, a senhora apresenta a enfermaria para ela, né? É minha aluna, não sei o que e tal. E ela passou, assim, conversando horas com essa paciente. Só que a minha aluna não entendeu que ela era paciente, né? Daí eu fui olhar os outros alunos e tal, e aí voltei. Oi, dona fulana, você falou com a minha aluna tal? Falei e tal. E eu falei, aluna, e aí, como foi? Professora, super boazinha e tal, né? Eu falei, mas a senhora contou para ela por que a senhora está aqui? Por que a senhora internou? Daí minha aluna, internou? Não, mas conta com detalhe. Não, eu tô bem aqui, né? Aqui é ótimo, o pessoal muito bacana. Não, mas eu internei porque o médico foi me operar, né? E foi me operar as trompas, e aí ele colocou uma bola de tênis na minha trompa. Daí minha aluna. Caiu a ficha. Né? Ela entendeu que tá... Daí eu me despedi da paciente, falei, olha, agora já deu horário, né, do estágio, né? Preciso sair com eles, tá? Mas obrigada, viu? Amanhã a gente conversa mais com a senhora e tal. A aluna se despediu também. Da professora, eu tinha certeza que era família. Então, eu falei, então, né, gente? Ela tinha arrancou um pedaço, ela tá... Porque isso também, gente, isso é uma coisa, a gente conta, é engraçado. Eu já dei tanta risada dessa história e dessa aluna, que ela é uma enfermeira formada há muito tempo, e eventualmente, quando eu a reencontro, a gente sempre tira sarro dessa história em particular, que hoje ela tem zero medo. Né? E a gente brincou com o que você brincou. Você tinha medo de ficar na enfermaria? Porque o grupo de estágio da primeira coisa falou, professora, essa aí ela tá com medo, né? De ficar lá. E ela morria de medo. E eu falei, gente, e na época a gente discutiu, mas algum paciente já tinha gritado, falou, professora, nada, mas eu tenho medo porque eu tenho medo. E depois disso, gente, ela fazia um tudo naquela enfermaria, a aluna. Legal, ela perdeu o medo, ela conversava com todo mundo. Ela aprendeu. Foi uma lição de vida ali. Ela deslanchou. Né? Mas isso é o que a gente estava falando no início, assim, a sociedade ainda vê de uma forma, né? Então todo paciente estigmatizado é violento, e não total, é, né? Total estigmatizado. Então, isso é muito tranquilo. Clau, de um modo geral, é tranquilo. Clau, deixa eu te contar. A gente vai ficar horas aqui falando, tá. Tem tanto assunto, toda vez que a gente conversa, e causos, mas eu quero ouvir mais depois. Eu vou querer ouvir mesmo depois. Você tem algum projeto futuro, fora pós? Você está pensando em alguma coisa diferente de fora da aula, fora pós? Gente, fora da aula é difícil, gente, porque ainda eu falo, né? A tua paixão... eu tenho que fazer um doutorado ainda, senão... Não, gente, eu não posso passar por essa vida sem fazer um doutorado. Eu brinco com os alunos, né? Porque assim, eu dou aula, eu dou esses causos, né? De exemplo e tal. Eu falo, gente, eu ainda vou escrever um livro só de causo. Gente, tem umas histórias. Quando você senta com um enfermeiro ou médico da psiquiatria, gente, parece história de pescador. Eu falo, gente, não. Isso aí tá no prontuário. Se você for buscar ano tal, prontuário tal, você vai encontrar essa anotação. E é tudo verdade. O Lúcifer, né, que tentou se jogar. Pois é. Uma coisa que às vezes... Gente, isso...
Olha, último caos. Não. Que é, no dia que esse tô preocupado com paciente... você. No dia que esse paciente entrou, ele entrou falando que era Lúcifer, né? Uhum. E eu lembro que um pouco antes, o pessoal do pronto-socorro me chamou. Porque tinha um paciente que ele chegou, bateu assim no balcão do posto de enfermagem e falou, olha, eu quero falar com quem manda aqui e tal. Os auxiliares me disseram, não, pera lá, você vai falar com a enfermeira Cláudia. Daí eu cheguei, eu estava sozinha no plantão, né, era um plantão de fim de semana e tal. E daí eu cheguei, daí o auxiliar falou, ó, é ela aqui, ó, ela que é enfermeira, ela que manda aqui. Daí eles falaram, olha, ele quer falar com quem manda. Eu falei, gente, vocês, né? Apontando. Tá, daí o paciente falou, olha, então, daí eu me apresentei, olha, eu sou a Cláudia, enfermeira, você queria falar comigo? E ele falou, sim, eu queria me apresentar para você, eu queria fazer uma revelação. E eu, revelação? Mas o que o senhor precisa? Eu queria te falar que eu sou Jesus. E eu, Jesus, eu não caio nessa paciente que é Jesus, sabe por quê? Quando eu fiz residência, tinha um paciente que falava que era Jesus, e o residente da medicina chamou o médico-chefe e tal, o paciente fala que é Jesus, tá delirante e tal. E aí chamou o médico-chefe, entrou no consultório, e o paciente, prazer, eu sou Jesus, sei lá, Jesus de Oliveira, por exemplo, às suas ordens. Pensa na minha cara, pensa na cara do residente. E a cara do médico querendo jantar ele. Exato. Então, essa história, do paciente falar que é Jesus, eu já não dou confiança. Aí eu falei, tá, o senhor é Jesus, mas e aí, né? Porque eu pensei, ele vai, o Jesus da Silva, alguma coisa do tipo. E ele falou, não, eu sou Jesus de Nazaré, o cara da Bíblia. Quando ele falou que era o cara da Bíblia, eu falei, não. Então, pera lá, então é outro status de Jesus, né? Não é Jesus, nosso amigo aqui da esquina, não. É um Jesus tal. E aí começou uma gritaria na porta, né? Do pronto-socorro e tal. Beleza. Fui pra lá. Falei, olha, o senhor volta ali pro seu leito, assim que puder eu vou lhe dar atenção. Tá? O senhor vai me contar em detalhes essa história de Jesus de Nazaré. Tá? Bom, fui lá. Era o Lúcifer, que tinha acabado de tentar se jogar do viaduto, né? A gente falou com ele na ambulância, ele se acalmou. Dia? Então, aí, foi pro consultório e tal. Como eu achei que ele podia agitar, fiquei na porta, deixei um segurança na porta, né? O pessoal da enfermagem ali e tal, né? Tudo bem. Mas o paciente passou pela consulta médica, ok. Quando o médico falou que ele ia para observação, porque ele ia pedir uma internação, que não estava bem, que não dava para liberar, esse paciente que falava que era o Lúcifer, ele colocou o consultório abaixo. Parecia... Sabe o Tasmania, o demônio da Tasmânia? Gente, eu sei que chama segurança, chama enfermagem, o médico também ajudou. Enfim, e ele gritando, vocês vão tudo morrer, seu bando de, né, filho da, né? Vocês vão tudo pro inferno, porque eu sou o Lúcifer. Jesus estava dentro do pé, Jesus ouviu. Meu Deus. Quando Jesus ouviu... Sai de reto, Satanás, porque eu sou Jesus. Gente, eu sei que foi um caso. Metade da equipe para conter Jesus, metade para conter o Lúcifer. Gente, eu pensei, agora eu vou morrer aqui, porque não tem condição. E eles agitaram, assim, de pôr o pronto-socorro abaixo. E deve virar gozação, deve virar doideira, gente correndo. No dia, foi um desespero. Mas quando eu conto isso, que eu falo, gente, que eu presenciei o encontro de Jesus e Lúcifer, literalmente. Tá no pronto-socorro, né? E você perguntava... Nem na Bíblia estava escrito isso. Gente, e aí assim, né? Os dois medicados, um foi para uma internação, outro foi para outra. E até para explicar, né? Que eu falo que o paciente da psiquiatria, ele é delirante, ele não é desorientado. Então, eu perguntava pro Lúcifer, né? O dia, mês e ano, ele sabia onde ele estava, né? Daí eu perguntava, qual é o seu nome? Lúcifer. Pode me chamar de Satanás, coisa ruim e tal. Quantos anos o senhor tem? Falou, minha filha, eu tô aqui desde que o mundo é mundo. Daí eu nem perguntei qual que é a profissão dele, isso faz parte da avaliação, porque eu achei que não ia valer a pena. Né? E eu brinco com os alunos, mas eu falo isso... Não, ele acredita nisso piamente. Né? Perguntei para Jesus, qual é o seu nome? Jesus. Né? Quantos anos o senhor tem? Era, sei lá, 2000 e tanto, né? 2000 e tanto. O que o senhor faz? Eu sou o caminho, como que é? O caminho, a verdade e a vida. Né?
isso, né? Então ele está orientado, né, em relação a ele, tempo, espaço e tal, mas ele está delirante. Agora, o que nos promoveu, esse foi um dos melhores causos que eu tenho, que é o encontro de Jesus e Lúcifer, Daniel. Essa foi uma situação que, olha... Não, e pior, que os dois não leram a Bíblia. Se eles tivessem lido a Bíblia, eles saberiam que o que eles estavam fazendo está errado. Não, mas aí entra no fator dele, eles acreditam. Entendi. Eles não têm dúvida disso. Entendi. Isso que eu acho desesperador. Aham. Porque ele não está, eu falo, trolando Simulando. ninguém. Não. E para ele. É real. E acabou. Acabou. Não tem, não passa Ai, por dúvida. Que dureza, Clau. É? Essa área é desbravadora. Todo Dani, dia é uma a gente- nova história. A gente sempre encontra pessoas famosas. Então, já internei santos da igreja, vários. Ah, entendi. Já internei, Entendi. quem mais? Políticos também, alguns falam, não, eu sou fulano, né? Eu sou o cara muda presidente a dos voz? Estados Ele Unidos. muda a voz, ele muda tudo? Não, é ele mesmo. Não, ele se vê. Tem algumas coisas na psiquiatria que o paciente ele faz um falso reconhecimento do tamanho, que ele vai falar, não, que ele tem aquela voz, que ele tem aquele sotaque que ele não tem. Que continua sendo ele, Ah, entendi. né? Agora ele fala, não, eu sou presidente do que? Dos Estados Unidos. Né? Eu já tive paciente que falou, não, eu sou dono da IBM. Eu falei, não, mas você está com roupa de doação e tal. Não, mas eu estou fingindo aqui que eu sou pobre para ninguém me sequestrar. Eu falei, tá. Né? Então ele não tem dúvida. E né? teve algum que vocês acharam que ele estava louco e era verdade? Não, todos, né? Não, digo assim. Ah, Que ele estava mentindo? o Ou cara... que ele estava manipulando? Não, ao contrário. O cara era o dono da empresa A. E ele falou, era mesmo? Só que ele bebeu, foi encontrado jogado, deram uma roupa pra ele não morrer de frio. Ele chegou no hospital machucado porque bateu a cabeça. E falou, não, mas eu sou o dono, minha família. E você acha que o cara tá delirando? Dani, essa situação Isso é bem já de filme, aconteceu. né? Isso é bem de filme. Isso nunca aconteceu. O que já aconteceu foi uma coisa que, gente, foi parar até na televisão. Uma paciente que ela estava na Teodoro Sampaio e ela, do nada, ela entrou numa loja. Na Teodoro Sampaio tem muita loja de instrumento musical. Isso. Ela entrou numa loja. Quando ela saiu, ela não sabia o nome dela. E não aconteceu nada com ela, nada. Ué? Tinha câmeras na loja e tal. Ela foi lá, ela tocou um pouco de violão, conversou um pouco com o vendedor e tal. Saiu de lá. Onde eu tô, quem sou eu? E aí, como ela estava em frente à loja, ela fica um tempo parada lá e aí ela entra na loja de novo. E ela fala, gente, só podia me informar? Não sei se eu deixei uma bolsa, alguma coisa. E ela começa a se desesperar, porque ela não sabe quem ela é, a idade que ela tem, da onde ela veio. Isso é real ou é filme? É real. Uau. É real. E daí levaram pro PS, levaram pra psiquiatria e pra achar. Porque ela não conseguia se identificar. Nem falar, moro no bairro tal, lembro de tal coisa. E essa história tem final? Foi uma coisa meio... Depois de 2 meses, ela começa a lembrar e a gente conseguiu fazer a identificação dela. Mas via, se eu não me engano, delegacia de polícia. Meu Deus. E ela... X. Mas Que foi loucura, complicado. hein? Que Então, mas loucura. esse foi um Bom, caso. então os projetos futuros são doutorado, acaba a pós que você está fazendo E agora. doutorado, é. E doutorado. Se Deus quiser. Mas abriu algum negócio nessa área, uma clínica, alguma Gente, coisa? Não? Dani, não. Não? Isso é o desafio que eu não dou conta. Não dá mais? Não. Eu acho interessante trabalhar, prestar serviço, dar aula é uma coisa que eu aprendi a gostar, porque quando eu me formei enfermeira, lá atrás, eu jamais pensei que eu ia para docência, nunca. É mesmo? Não, imagina, você me chamasse para dar um treinamento e falar, não, chama o enfermeiro tal, Que chama fulano. coisa, não. Nunca. Você não Nunca. foge não, mulher, hein? E aí... E é uma coisa que começou assim. Eu trabalhava no local, esse hospital de referência e tal, que era um serviço muito bacana e tal, e tinha muitas escolas, muitas faculdades que faziam visita técnica lá, né? E pediam pra gente passar por ali. E aí teve algumas professoras que falaram, não, mas dá para ser com a Cláudia? E aí até que uma delas me ofereceu um trabalho na universidade. Que eu tô até hoje, por sinal. Que legal. E aí eu acabei ficando... Mas foi por um acaso. Não que eu tenha procurado e tal. Então foi totalmente aleatório isso. E aí eu acabei gostando. Né? Então tá na docência é uma coisa que é interessante.
porque te obriga a estudar, te obriga a te atualizar sempre. Sem Não dúvida. tem para onde fugir. Clau, vamos marcar uma outra vez aqui? Bora. Pô, tem tanta história Bora, legal, com né? muitos causos ainda. Muitos causos. A gente tinha que botar algumas fotos, alguns vídeos, mas acho que na legenda, ou mesmo no era legal você escrever, recomendar alguns filmes, para quem quer a área, Não, eu acho ter que o contato, eu tenho uma montar o lista. contato da Ilu. Pode É ser meu legal. contato, uma listinha de filme Eu que tenho eu o contato mando. da Ilu, o cara manda, a pronto. gente, tanto faz, a gente vai... Isso. Que legal, É muito obrigado, legal. viu, Cláudio? Imagina, tô aqui Foi muito sempre. bom, meu. É uma delícia estar junto. É muito legal. É muito legal mesmo. Eu não podia deixar, né? O pessoal não vai entender, é uma piada interna, né? Mas, Kaique, você tá na escuta? Kaique, você tá na escuta, né? Você tá na escuta, né, Kaique? Tá. Tá passando o slide? Só pra eu saber. Eu não podia deixar, né? Você dá o ok que a gente começa aqui. Bom, eu queria te agradecer. Se Obrigada você a tem alguma vocês. mensagem pro pessoal, pode dar aqui. Pro Kaique, sempre. Obrigada, viu, Kaique? Ou para quem estiver assistindo, E né? pessoal, da Elo fala, né? O Kaique é meu chefe, né? Nesse último treinamento, meu chefe e tal. Gente, obrigado por terem assistido, terem ouvido a gente. Contem com a gente sempre, tá? E qualquer pergunta e tal, manda para eles que a gente responde aqui. É, Cláudio, você não vai fugir. Você não vai Tamo fugir junto. mesmo. Ainda mais que cada vez mais esta é uma tendência. Saúde mental, a gente Sim. está trabalhando com isso, está dando treinamento em vários lugares, e aí faz parte, está mais forte o governo aplicando isso na NR1. Sim. Eu vou cada vez mais demandar de você. Cada vez mais Eu vou necessário. roubar você amém. da universidade, eu vou roubar para Olá, você hein? fazer. Olá, chefe, calma. Não vou fazer isso. Não vou. A tempo ao tempo, Não né? Bom, obrigado, Cláudio, mais Obrigada uma a você, vez. gente. Dani e todo mundo aqui da Elo. Show. Obrigada. E para você que está nos assistindo até agora, muito obrigado por estar com a gente nesse mais um Pod Elu. E você escreva aí, convide pessoas, você venha fazer parte, é quem faz o dia a dia. Deus abençoe e obrigado, querida. Tchau.